Olá, João Gouveia Monteiro. Qual é a quintessência do período das conquistas, ou se quisermos, no período das descobertas, do início das descobertas na história portuguesa? Bom dia aos ouvintes também. Se estivermos a pensar no ano da conquista de Ceuta, que é o que nos traz aqui hoje, 1415, eu penso que a quinta essência é o encontro do passado com o futuro da história de Portugal. É um ponto de mudança, é isso, de viragem, decisivo? Sim, de certa maneira sim, uma vez que pode ser visto como o último ato da velha reconquista cristã, mas também como o ato fundacional, ao menos simbolicamente, de uma nova fase da história de Portugal, que é a fase da expansão ultramarina, porque Ceuta foi a primeira conquista marroquina portuguesa. Então, se bem me lembro, nessa altura tinham acabado aquelas guerras contra Castela, não é? Exatamente. Como quem diz, se não é para um lado, tem que ser para o outro, tem que ser para o mar. Mas isso é exatamente o que diz o Gomes e Anos de Zurara. Ele tem uma frase em que diz qualquer coisa como isto: de um lado nos cerca o mar e do outro o muro de Castela. E, portanto, não podendo crescer para nascente, porque Castela era uma potência militar, Portugal procurou no mar uma alternativa para as suas aflições internas. Ora bem, e esse momento decisivo será a conquista de Ceuta, que nos traz aqui. O nosso convidado, João Gouveia Monteiro, nasceu em Coimbra em 1958, há 57 anos, portanto. A licenciatura em História pela Universidade de Coimbra ficou concluída em 1981 e abriu caminho a um percurso, sobretudo como investigador de história política e militar antiga e medieval. Aliás, foi a área em que publicou 12 livros, alguns deles premiados, sendo o mais recente este, justamente intitulado 1415, A Conquista de Ceuta, o relato empolgante da última grande vitória de Dom João I. É uma obra elaborada em parceria com o também historiador António Martins Costa, uma publicação da editora Manuscrito, com cerca de 200 páginas. Quais foram as vossas fontes? Bom, para estudar a conquista de Ceuta, há uma fonte que é incontornável, que é a narrativa de Gomes e Anos de Zurara, exatamente chamada a Crónica da Tomada de Ceuta. Ele participou na operação? Ele não participou e nem é absolutamente certo que já fosse vivo. Provavelmente seria vivo já, mas seria ainda uma criança. No entanto, conheceu muitos dos participantes na expedição. Era português? O Gomes e Anos de Zurara, sim. Porque esse Zurara tem assim uma sonoridade castelhana. A Zurara é um topónimo, não é? Ele era filho legítimo de um clérigo, foi legitimado mais tarde. Era um homem que teve acesso fácil à corte, até pelas suas capacidades no domínio da escrita, que teve uma relação muito próxima com o rei Dom Afonso V, e é o homem que vai substituir Fernão Lopes por volta de 1450, um bocadinho mais tarde, quase logo a seguir a ter terminado de compor a sua Crónica da Tomada de Ceuta, que ele escreve em 1449-1450. A crónica é acabada em Silves, em março de 1450, substitui Fernão Lopes como guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo e depois também na sua função de cronista-mor do reino. Não era normal, ou não teria sido normal, durante essas decisões importantes dos reinos, que na conquista de Ceuta ou na Batalha de Aljubarrota, ou fosse o que fosse, houvesse cronistas envolvidos na operação? Para escreverem em primeira mão e de relatarem em primeira mão o que se passou? Bom, isso seria o ideal, mas isso não era um hábito, raramente é possível de acontecer, não é? Porque o domínio da escrita não é uma coisa assim tão vulgarizada, a capacidade para fazer o trabalho do historiador é uma capacidade que está restringida a pequenos círculos. Os reis não tinham interesse em fixar as coisas? Tinham, e por isso encomendavam a estes homens a composição destas crónicas. Sim, geralmente a posteriori. O próprio Fernão Lopes, que é talvez, não digo o melhor, mas um dos melhores cronistas europeus do seu tempo, o Fernão Lopes também escreve uma geração depois de Aljubarrota. Ele não participou na batalha. E não há um problema dos cronistas dourarem a pílula dos seus de quem o
encomenda Claro as que narrativas? sim. Claro que sim. Os cronistas têm duas limitações. Têm, em primeiro lugar, a sua subjetividade própria, que hoje os historiadores também têm. Hão de ter sempre. São Exatamente, humanos, os humanos têm... Há muito tempo que esse dogma da neutralidade dos historiadores foi abolido no seio da comunidade científica e, portanto, os cronistas medievais, na sua condição de historiadores, não são exceção, e depois têm uma outra limitação que hoje, felizmente, os historiadores não têm, pelo menos a esse nível, que é um grau de cumplicidade ou de dependência relativamente ao poder régio que lhes encomenda as obras e que os financia, naturalmente com a intenção de compor monumentos que são monumentos testemunhos dos acontecimentos, ou documentos que são testemunhos dos acontecimentos, mas que são também monumentos vocacionados para fazer a apologia de uma nova dinastia, de uma determinada figura, e a isso o cronista medieval naturalmente não consegue escapar, e nós devemos lê-los com todas essas cautelas. Pronto, exato, desde que presumido é o que acontece com Fernão Lopes, também se sabe que elogia o vencedor, Dom João I, Nuno Álvares Pereira, etc. No caso de Zurara, se puder só acrescentar isto, no caso de Zurara é particularmente sensível a este ponto, uma vez que ele escreve precisamente na altura em que se dá a tragédia de Alfa Ribeira, portanto a guerra civil que conduz à morte do infante Dom Pedro no campo de batalha de Alfa Ribeira, e portanto numa situação particularmente delicada, num ambiente quase de guerra civil, e naturalmente o seu relato da crónica da tomada de Ceuta apaga, por exemplo, bastante a participação do infante Dom Pedro na expedição e valoriza de uma forma encomiástica o infante Dom Henrique, que é o seu principal informador, o seu amigo pessoal e que é o único verdadeiro herói da crónica da tomada de Ceuta. Então, neste caso, este trabalho em torno do relato da conquista de Ceuta contou também com outro historiador, António Martins Costa. Como é que dividiram esse trabalho já agora? Foi fácil. O texto para mim e a imagem para ele. A imagem é o quê? Portanto, estamos a falar destas imagens, estão aqui com Ceuta antiga, atual e monumentos também, não é? Pesquisa e seleção de imagens relativamente à cidade atual e a figuras relacionadas com a expedição, mas para o que ele, aliás, fez uma visita a Ceuta cuidadosa para reconhecer o terreno, para estabelecer contactos com os arqueólogos que trabalham em Ceuta, mas também os esquemas, os desenhos, portanto, os mapas, no fundo, de reconstituição da operação, que são originais e que aparecem no livro e que são da autoria do António. Bem, esta narrativa parece quase uma novela, porque é quase dia-a-dia da operação que se percebe que podemos pensar, estou a falar do senso comum, do leigo, Ceuta é aqui perto, portanto é uma coisinha, a gente vai lá e não foi nada, foi uma coisa gigante, porque envolveu uma armada incrível em tamanho e em homens. Começa esta narrativa na véspera da partida das naus para Ceuta, se bem que antes disso há o contexto, ou seja, como é que aparece esta ideia? Quem é que tem a ideia de conquistar Ceuta, antes de mais? A ideia de conquistar Ceuta surgiu na corte de Dom João I, mas não se sabe exatamente quem foi o primeiro a dar a sugestão. Tal como aparece referido na narrativa do Zurara, terá sido o vedor-mor da Fazenda, um João de Alenquer, uma espécie de ministro das Finanças da corte avizina, que sugeriu isso. O pretexto é a exaustão do erário público, o mau estado das finanças públicas e o facto de Ceuta ser uma cidade rica e apetecível e, porventura, talvez não fosse muito difícil de conquistar, como realmente não foi. Mas uma coisa é chegar lá, tirar o dinheiro e vir embora. Outra coisa é ficar com Ceuta. Qual era o interesse em ficar... possuir a cidade de Ceuta? Trazia benefícios a priori? Aparentemente, a decisão de conservar a praça foi uma decisão que só foi tomada depois da própria conquista. Portanto, na altura em que a frota largou de Lisboa... A ideia não era conquistar, a ideia era saquear. A ideia era atacar Ceuta, assaltar Ceuta, dominar Ceuta, saquear Ceuta, retirar daí os proventos que pudessem satisfazer o vedor da fazenda e depois seguir um de dois caminhos, ou destruir a cidade e vir embora, ou então assegurar a respectiva manutenção, ainda que isso implicasse muitos sacrifícios do ponto de vista humano e novos esforços financeiros a prazo, que foi o que realmente aconteceu. Então, mas e porquê é que quiseram, já lá vamos de chegar, mas porquê é que quiseram manter Ceuta? Porquê é que não se vieram embora? A decisão do rei é uma decisão compreensível,
porque ele não queria propriamente fazer um feito de vikings, digamos assim, não é? Saquear e vir embora. Exatamente. Não era uma ação de guerrilha. Ceuta era muito interessante do ponto de vista geoestratégico. Nós olhamos para o mapa e vemos a posição de Ceuta ali no pequenino estreito de Gibraltar a controlar a navegação onde o Mediterrâneo se encontra com o Atlântico. Digamos que Gibraltar está de um lado, Ceuta está do outro, não é? Gibraltar, sim, estava em mãos em mãos do reino Nasrida de Granada, em mãos muçulmanas. Algeciras e Tarifa, que são os outros dois polícias do Estreito de Gibraltar, estavam em mãos castelhanas, e Portugal colocava ali uma peça muito importante nesse xadrez geoestratégico, que era o domínio de Ceuta, e ganhava um protagonismo em termos de equilíbrio político peninsular, que era muito interessante e muito apetecível para o rei. E já haveria, portanto, Gibraltar, estamos a falar do trânsito de navios do Atlântico para o Mediterrâneo. Havia muito tráfego nessa altura, 1400 e pouco? Exatamente, já havia bastante tráfego, porque a circunstância de estarmos aqui a falar de povos com religiões dominantes diferentes não impedia relações comerciais estreitas. Aliás, na Ceuta muçulmana que os portugueses foram encontrar, havia muitos genoveses, muito biscainhos. Mas vamos lá ver, mas possuir um lugar num estreito destes implica alguma portagem? Por exemplo, cobravam ou ameaçavam, assaltavam? Exatamente, havia muito corso, um corso que inclusive se estendia depois à costa portuguesa, à costa algarvia. Um dos benefícios que a conquista de Ceuta... Corso é corsários, é a favor do Estado, é piratear a favor dos Estados. Pirataria e corso, não é? Portanto, as duas coisas existiam, e era, presumivelmente, um dos objetivos era também minorar os estragos que eram feitos na costa algarvia. Então quer dizer que Ceuta, como Gibraltar, eram vistos como lugares de emboscada, para emboscar navios que passassem. Sem dúvida. O pequenino estreito tem, no seu ponto mais estreito, tem 14 km, não é? Portanto, é mais pequeno que a Ponte Vasco da Gama. Portanto, sim, mas podia ser uma coisa mais civilizada. Civilizada. Sim, já cobrava a portagem, uma coisa qualquer, mas não, era para assaltar quem passava, não é? Exatamente. Quem precisava de passar de um lado para o outro. Exatamente. Enfim, estamos aqui a falar da Baixa Idade Média, portanto, já quase a sair da Idade Média, e, portanto, ainda com regras que não obedeciam ao politicamente correto, como hoje as podemos ver. O próprio início da expansão portuguesa e a própria figura do Infante Henrique estão absolutamente ligadas a isso. O comércio e o corso misturam-se na história da expansão ultramarina portuguesa durante décadas. Portanto, não há nenhum problema moral, digamos assim, dos Estados andarem a piratear por aí fora nos mares. Não há. Lá está, também se entende isso. É o tal politicamente correto do nosso tempo. Seja como for, para o que interessa foi, sobretudo, motivo de ordem financeiro e não tanto religioso como depois... Não. Eu acho que houve uma série de causas que se conjugaram, e é curioso ver que algumas delas apontam mais para o passado. Por exemplo, a ideia do alargamento do território para sul, ao abrigo do velho princípio da reconquista meridiana, que cada reino cristão poderia prolongar as suas conquistas para sul. Portanto, o prolongamento da velha reconquista era um princípio que era tacitamente aceito entre os reinos peninsulares, embora implicasse também ajustamentos, como aquele que foi feito entre Portugal e Castela em relação ao Algarve, ou ajustamentos entre Castela e Aragão. Portanto, há, de facto, esse espírito, que é um espírito que vem de trás. Há também a vontade de dar satisfação às ambições da nobreza, ávida de atingir destaque, protagonismo social, com as suas contrapartidas políticas. Currículo, é isso? Currículo que só a guerra poderia proporcionar. Depois, há argumentos que são, digamos assim, mais modernos, e que têm que ver com a posição geoestratégica de Ceuta, de que nós estávamos aqui a falar, que têm que ver com a legitimação, de certa maneira, da dinastia de Avis, que era uma dinastia jovem, que se tinha consolidado internamente, mas que precisava de internacionalmente alcançar uma posição de um pouco mais de destaque para garantir melhor também o seu futuro no cenário peninsular e também perante a Santa Sé. Dom João I tinha um casamento com uma inglesa, uma princesa inglesa. Houve alguma consulta diplomática antes de uma empreitada destas? Não creio que tenha havido propriamente um pedido de autorização ou um aconselhamento, digamos, tutorial. Com a Santa Sé houve certamente, porque houve uma bula de cruzada que não chegou até nós e que creio que foi emitida logo em 1411, que é precisamente o ano em que Portugal
assina uma paz longa com Castela que põe fim à guerra que se tinha aberto com a morte de Dom Fernando em 1383. É a partir dessa altura, talvez ligeiramente antes, mas na minha opinião muito provavelmente a partir da assinatura da paz luso-castelhana em 1411, que o rei começa a pensar noutras aventuras. Fechou-se o assunto com Castela, vamos para baixo, vamos para sul. Exatamente. Mas essa bula era uma bula que estabelecia já uma nova ideia de cruzada, é isso? Não era uma nova ideia de cruzada, é uma bula. A bula, como disse, não chegou até nós, mas era a caução ideológica que o Papa, um Papa aliás já bastante idoso, na altura do grande cisma do Ocidente, o Papa Gregório XII em Roma, já com quase 90 anos, que cauciona espiritualmente a ofensiva portuguesa. Aliás, havia já a intenção, desde os finais do século XIII, de criar um bispado em Marrocos, portanto já há na linha do horizonte a expectativa da Igreja se expandir de novo para o norte da África, e o Papa cauciona a expedição portuguesa, e isso é um fator que pesou, não é? Nós não podemos pensar que no início do século XV os fatores religiosos não estiveram entre os fatores mais importantes que estiveram na origem da tomada desta decisão. Neste caso, como já referimos, os preparativos foram bastante complexos, porque foi uma empreitada de grande monta, sim, não é? Quantos navios, por exemplo, estiveram? À volta de 200 navios. 200? Isso eram todos os navios que havia em Portugal, não? Não, era muito mais do que os navios que eram que em Portugal seriam passíveis de ser mobilizados para uma expedição então, destas. Foram mobilizados de onde? Foram fretados navios na Galiza, em Biscaia, em Navarra, na Flandres, em Inglaterra, então, na Alemanha. Não se percebia quem junta um exército desse, não se percebe logo o que é que vai fazer? Percebe-se que está a juntar o exército, mas não se percebe qual é o objetivo da expedição. O problema justamente é que ninguém sabia quem é que ia ser atacado. E isso pôs muitos reinos, não só reinos peninsulares, com os cabelos em pé, sem saber se a expedição se dirigia ou não contra eles. Porque o rei conseguiu manter o segredo sobre o destino da exposição durante muito tempo. Até arrancar em direção a Ceuta, é isso? Aparentemente, de acordo com o que nos diz o Zurara, os próprios homens que integravam a expedição, e eram muitos, porque foi de longe a campanha mais longamente preparada e que exigiu maiores meios humanos, logísticos e financeiros de toda a história medieval portuguesa. Quanto tempo é que demorou a preparar? Pelo menos desde 1411. Portanto, 4 anos. Pelo menos 4 anos. A certa altura da narrativa, o Zurara sugere que podem ter sido 6, mas pelo menos desde o Tratado de Paz acho que é razoável pensar que antes de assinada a paz com Castela, que o rei não teria condições de segurança para se aventurar numa expedição destas. Pelo menos 4 anos. Estamos a falar eventualmente 18 mil, 19 mil, até 20 mil homens, embora nem todos fossem combatentes. É de longe a maior mobilização da história medieval portuguesa, não tem paralelo. Muito mais do que as batalhas que opuseram Portugal a Castela. Sim, eu estimo que em Aljubarrota tenham estado 10 mil homens com Dom João I. A nobreza portuguesa estava muito dividida nesta altura. Agora não, havia um rei que não era contestado, não era um ambiente de divisão interna, portanto houve uma grande galvanização para a participação na campanha. E as pessoas alinharam nisso sem saber para onde é que iam, é isso? Exatamente. O segredo esteve restrito à corte régia, ao círculo mais privado do rei, no Nova Espreira, dos por exemplo, seus infantes, do condestável. O Zurara diz que organizaram, para disfarçar a entrevista com o Nova Espreira, uma montaria, uma caça ao javali, não é? No Alentejo, para criar ali um cenário de conversa fortuita. Portanto, com o jantar, é o jantar da época. Exatamente, era um jantar de negócios, não é? Jantar de negócios. Para colher a bênção do condestável. Depois havia... Que alinhou também na empreitada, não é? Exatamente, e isso para mim é uma das coisas mais impressionantes nesta aventura. Então. É que muitos daqueles homens que foram a Ceuta em 1415 tinham estado 30 anos antes, repare, 30 anos antes, no campo de batalha de Aljubarrota. Já eram velhos, é isso? Tinham entre 50 e 60 anos, o que num país em que a esperança média de vida andará à volta dos 40 anos era muitíssimo. Não é? Portanto, já eram idosos para a época. Já eram idosos e nem sequer eram idosos jovens, aquilo que nós chamamos os partidos de 65 anos, idosos jovens, mas sobretudo o que eu quero sublinhar é o ponto, aquilo ser, no fundo, um grupo de amigos muito sólido, que conquista o poder pela força em 1385, que partilha riscos sem fim nos campos de batalha, nas operações de cerco, etc., e que 30 anos depois de Aljubarrota, vamos lá outra vez, ainda junta aos trapinhos para entrar nos barcos para uma grande aventura que é, no fundo, a última grande façanha desta geração
geração de ouro da história portuguesa. E isso não custou tudo uma enorme quantidade de dinheiro? Sim, custou muito dinheiro, sem dúvida. Aliás, Jorge de Faro fez essas contas há bastante tempo, e esse dinheiro foi difícil de recolher, tanto mais que, para manter o sigilo sobre a operação, o rei não convocou as cortes, que era o procedimento habitual para lançar um imposto extraordinário, convocar as cortes para colher a autorização para cobrar esse imposto. E lançou impostos extraordinários? Não lançou impostos extraordinários, recorreu a expedientes, à cobrança, à afetação das rendas da cidade de Lisboa para a expedição, a cobrança sobre as comunas de judeus, de mouros. Sem dizer para o que era. Sem dizer para o que era. A desvalorização da moeda. Portugal tem, nesta altura, finais do século XIV, inícios do século XV, a maior desvalorização média anual de moeda da sua história, creio eu, atinge valores exorbitantes da ordem dos 50%, 60% e mais, não é? Só hoje com o euro já não dava para fazer isso. Tinha que convencer o Banco Central Europeu. Ora Exatamente. bem, mas essa desvalorização foi premeditada para fabricar mais dinheiro, é isso? Exatamente. Para poder... Foi cunhada a moeda em força, não é? Foi cunhada a moeda com pagar. A desvalorização do seu teor em metal precioso para poder pagar os soldos a muita gente. Portanto, foi uma operação enorme, até do ponto de vista logístico. Os barcos levavam... Isso é estranho, porque para quem vai buscar meios, tinham que esperar de Ceuta um sítio riquíssimo para poder compensar esse gasto brutal. Sim, eu creio que haveria a expectativa de que o saque em Ceuta fosse compensador, e eu creio que o rei teria provavelmente em mente que o mais provável seria Portugal manter a praça nos anos seguintes. Nessa altura não teria talvez uma ideia muito exata do que isso representaria. Mas em tal meios investimento humanos e indica isso, indica a intenção de ficar por lá. Sim, uma expedição desta envergadura não era para conquistar um rochedo como Gibraltar, não era para conquistar uma grande cidade como era Ceuta, uma cidade que teria 20 a 30 mil habitantes nesta altura, uma cidade muito animada do ponto de vista comercial. Nós temos uma descrição de Ceuta feita por um habitante muçulmano que fugiu de lá em 1415, que 7 anos depois descreve Fugiu durante a invasão? Fugiu em 1415 de Ceuta, fugiu provavelmente durante o domínio português. Provavelmente antes ainda, talvez até, da conquista de Ceuta. Mohamed Ben Al-Qasim, que faz mais conhecido por Al-Ansari, que faz uma descrição da cidade de Ceuta, que é absolutamente impressionante. Ele apresenta-nos uma cidade com 250 ruas, uma cidade que tinha chegado a ter 60 e tal bibliotecas, uma cidade com uma quantidade enorme de pequenos pontos comerciais. Eu retirei aqui algumas notas. Ele fala em 142 mercados, 24 mil lojas, 360 estalagens. 24 mil Exatamente, lojas? 24 mil pontos de troca comercial. Sim. Ele pode exagerar nos números, pode arredondar as suas contas. Mas quer dizer que era muito animado, não é? Mas é uma cidade muito animada e que está longe de ser uma cidade só muçulmana. Tem muitos genovês, por exemplo. Antes da empreitada, antes da conquista, houve tipo pessoas no terreno, espiões, vá? Sim. Essa é uma das partes mais deliciosas desta aventura. É que houve mesmo uma operação de espionagem. Prévia? Sim. O rei decidiu simular uma embaixada à Sicília, que iria, teoricamente, pretensamente, propor o casamento do infante Dom Pedro à rainha da Sicília, a rainha que estava viúva. O infante Dom Pedro, portanto, um dos 6 filhos. Sim, o que foi Duque de Coimbra e regente de Portugal entre 1438 e 48, que morreria depois no campo de batalha de Alfarrobeira, e então organizou-se essa expedição à Sicília, chefiada pelo prior do hospital, o Álvaro Gonçalves Camelo, pelo capitão-mor da frota, o Afonso Furtado, para a ida e a vinda dessa embaixada pararem em Ceuta e examinarem com toda a atenção as condições da cidade para os barcos ancorarem, o traçado das muralhas, a organização dos sistemas de vigilância, o número de habitantes, os cuidados que tinham ou não tinham, e, regressados a Lisboa, fizeram uma reunião muito restrita com o rei, com os infantes e, enfim, com aqueles que partilhavam o segredo. Quando é que foi feita essa viagem? Que ano? Não existe bem a certeza, mas eu penso que foi em 1412, porque nós temos uma carta da rainha siciliana, Dona Branca, em que dá conta de ter chegado em 1412 uma embaixada portuguesa, exatamente com o prior do hospital e o capitão-mor do reino, portanto, muito provavelmente em 1412, portanto,
com 3 anos de antecedência relativamente ao momento de execução da campanha, e depois na Câmara do Rei, portanto no quarto do rei, enfim, no seu escritório, organizam uma maquete com areia, com favas, com uma escudela, com uma fita, em que fazem, portanto, uma réplica da cidade, não é? Um campo de batalha, como nos jogos de guerra, digamos assim. Um jogo de guerra em torno de uma mapa. operação de cerco que se queria programar com ao mais ínfimo detalhe. De cerco, mas não foi um cerco, não se tratou de um cerco, tratou-se de uma ofensiva. A ideia era cercar, e os barcos levavam a uma indicação na mobilização dos meios, rações, mantimentos para 3 meses. Portanto, Ceuta caiu num dia só, mas Ceuta poderia ter resistido. Era imprevisível que Ceuta aguentasse tão pouco. Cercar não implicava terra também? E por terra também haveria cerco? Exatamente. Cercar, se fosse para fazer um bloqueio completo, implicaria por terra e por mar. Por terra seria muito difícil, como eles verificaram quando lá chegaram. Quem é que mandava em Ceuta na altura? Ceuta estava dominada pelo reino merínida, pela dinastia merínida de Fez. Portanto, pertencia ao reino de Fez. Então, e não perceberam nada? Não suspeitaram, nomeadamente quando houve aquela acumulação da frota e da encomenda dos navios, dos naus, nos anos que antecederam a conquista? Porque, como disse há pouco, os outros reinos na Europa ficaram nervosos, não é? Ficaram incomodados. Sim. Então, e Ceuta, nada? Os muçulmanos também ficaram incomodados. Há uma embaixada do rei Moro de Granada a Portugal para saber se eram eles o alvo ou não, como o rei de Aragão também enviou suas embaixadas, o rei de Castela também. Dom João I tranquilizou os aragoneses e os castelhanos, mas não tranquilizou os granadinos. Mas, aparentemente, Ceuta não se preparou muito fortemente, portanto, para uma operação destas. Mas mesmo quando a frota aparece ao largo de Ceuta, e por razões que têm que ver com as correntes, com as condições meteorológicas, não tem a possibilidade de atacar imediatamente a cidade. Portanto, há ali um hiato, há ali um espaço entre 1 e 2 semanas aproximadamente, em que já se percebeu que era para atacar Ceuta. Uma ou 2 semanas à porta da cidade, enfim, diante da cidade, mas sem atacar, é isso? Sim, no mínimo 9 dias, porque há uma primeira aproximação a Ceuta e até um desembarque parcial na praia a norte e depois na praia sul, chamada Baía de Barbassote, 2 dias mais tarde, entre 12 e 14 de agosto. E, no entanto, a ofensiva só se dá a 21 de agosto. E, no entanto, Ceuta não pareceu estar tão empenhada na sua própria defesa quanto seria expectável. É uma coisa que tem surpreendido um pouco os historiadores. É um mistério ou há uma explicação para isso? Provavelmente a cidade teria sido abandonada por uma grande parte da sua população nos dias anteriores. Provavelmente teria pedido socorro ao rei Merínida de Fez, e um socorro que não veio a tempo e horas. Provavelmente a estratégia que foi desenhada pelo Al-Qaeda, Salah ibn Salah, de defender a praça, não resultou, e portanto houve ali um conjunto de circunstâncias que fez com que uma operação que poderia ser uma operação militarmente mais exigente, mais complicada, tenha acabado por se resolver num único dia. Ora bem, e já saltámos aqui uma etapa, que já estamos quase dentro de Ceuta. Ainda falta, vamos regressar alguns dias atrás, justamente porque o dia da partida foi 25 de julho, não é? Portanto, isso quer dizer que demoraram um mês daqui até Ceuta? Eles juntaram-se no Restelo no dia 24 de julho, depois foram até, segundo o horário, até Santa Catarina, provavelmente alguns ali depois do promontório de Sesimbra no dia seguinte, e no dia 25 e 26 de julho a Armada zarpa na direção do Algarve. Estima-se que tenha alcançado a zona de Lagos e fundeada em Lagos logo ali a 26, 27 de julho, mas depois tiveram o problema do vento, como tinham muitas destas armadas, não é? Portanto, tiveram que esperar por bom vento. E esse bom vento demorou a aparecer. Só nessa altura é que o rei, em Lagos provavelmente, é que o rei desvenda o segredo e informa aos homens de qual é o destino da expedição. Vamos para Ceuta. Então, exatamente, quando vai para Sul, assim que atravessa o mar, tem Sim, que mas poderia ser Gibraltar, poderia ser Tanger,
e aí põe um pregador. Ele está no navio, é isso? Ele está a bordo da frota, está numa... Quem é que está? No fundo está toda a gente, quase. Isso também é impressionante. No fundo está quase toda a gente, o que significa que se as coisas corressem mal, nós poderíamos ter aí um grande problema do ponto de vista político, não é? À espanhola, seria para uma nós. Espécie de Alcácer-Quibir antecipada, como alguns autores já têm dito, e o António José Saraiva, aliás, já fez esse mesmo comentário muitos anos antes. Foi muito arriscado, digamos assim. Foi arriscado porque foi o rei, foram os 3 filhos mais velhos, foram os mestres. Os 3 filhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique. Dom Henrique, todos aqueles que tinham idade para se juntar nesta expedição, que estavam ali perto dos 20 anos, foram os mestres das ordens militares, portanto foi o Condestável, foi o Capitão Mor, ficou apenas o mestre Davis, que era um amigo pessoal de Dom João I, para tomar conta do reino. Poderia ser pouco, poderia ser curto, se as coisas tivessem corrido mal. Nessa altura? Porque quando se fala mestre Davis, pensa-se em Dom João I, não é? Não, o novo mestre Davis, não é? Fernão Rodrigues Sequeira, portanto, um amigo pessoal de Dom João I, um homem que ele muito confiava, e seria ele, portanto, o único as que sobrava se as coisas tivessem corrido mal, ou no mar, ou na operação militar propriamente dita. Então, finalmente vem o vento certo, que permite rumar a sul, começa... falou há pouco da Baía de Barbassote, porque isso... há algo que acontece entre o Estreito e essa Baía de Barbassote, que descreve no seu livro. A Baía de Barbassote fica a oriente de Ceuta, é isso? Fica na zona sul de Ceuta, na sua parte mais oriental. Sim. Portanto, é uma pequena baía, não é o ancoradouro principal que fica a norte, a chamada Baía de Ceuta, mas é uma baía mais pequenina na parte sudeste da cidade, não é? Portanto, eles quando têm vento favorável a 7 de agosto em Faro, zarpam na direção do Estreito de Gibraltar, provavelmente terão abrandado a marcha para atravessar o Estreito durante a noite para mais dificilmente serem interceptados, e depois vão ancorar na Baía de Algeciras no dia 10 de agosto. E, portanto, a partir daí estariam... A Baía de Algeciras está à vista de Ceuta? Sim, está à vista de Ceuta. Portanto, fica ligeiramente a poente de Gibraltar. A partir daí, o rei programa o ataque à cidade. E, de facto, ele faz uma primeira tentativa de abordagem de Ceuta no dia 12 de agosto, que não corre nada bem, porque as naus, que eram navios mais pesados, são afastadas pelos ventos e pelas correntes para nascente, na direção de Málaga, e, portanto, só uma parte da frota é que consegue tocar Ceuta no dia 12 de agosto, não é recebida... Mas a norte ou sul? Na parte norte da cidade. Sim. Portanto, na Baía de Ceuta propriamente dita, é mal recebida, naturalmente, com tiros de trons, portanto, que são os primitivos canhões, de arqueiros e de besteiros de Ceuta, que, aliás, parece que eram bastante exímios no tiro com armas neurobalísticas. As condições meteorológicas não são muito favoráveis. O rei faz uma inversão de posição e é aí que, contornando a tal cabecita da Almina, portanto, essa cabecita oriental da península de Ceuta, desvia a frota para a baiazinha de Barbassote, portanto mais para sul, estava mais abrigada dos ventos também, porventura estarão aí no dia 14 de agosto, terão considerado a possibilidade de instalar aí o seu cerco, portanto de desembarcar, mas o rei depois afastou-se dessa possibilidade, optou por mandar buscar as naus que se tinham transviado na direção de Málaga e faz um movimento de recuo outra vez para Algeciras, ali entre 15 e 16 de agosto, eles estão a andar outra vez para norte para reagrupar a frota e para repensar o plano. Repensar o plano significa, portanto, o mar, quando fala das atribulações no Mar do Meio, então são estes problemas com o vento e com as decisões... as correntes. Eu penso que os especialistas têm sobretudo apontado para a circunstância de o encontro das águas mais quentes e mais salinas do Mediterrâneo com as águas mais frias e menos salgadas do Atlântico, criar ali correntes difíceis de controlar para as embarcações com menor mobilidade. E os ventos também não ajudaram, tanto assim que neste movimento de recuo que terá sido feito ali por volta de dia 15 ou 16 de Ceuta para Algeciras, outra vez uma parte importante das naus ter sido arrastada outra vez na direção de Málaga, não é? O que explica que eles depois tenham ficado ali em Algeciras
de novo perante a obrigação de se reagrupar, até que dia 19, dia 20, provavelmente nos 2 dias, nessa ponta do Carneiro que aparece a sul de Algeciras, portanto que faz frente com o Estreito de Gibraltar, o rei reuniu o Conselho Régio, repensaram o projeto e tomaram a decisão que foi atacar. Mas nessa altura, nesse conselho que o Zurara descreve, realizado a 19, 20 de agosto na Ponta do Carneiro, houve outras possibilidades que foram consideradas. Atacar Gibraltar ou regressar a casa. O rei achou que uma expedição daquelas, que tinha demorado o tempo que tinha demorado a preparar, que não podia desistir. Exatamente, que não podia ser para conquistar um rochedo como Gibraltar, nem muito menos para regressar a casa. Talvez, nesta altura, os muçulmanos de Ceuta, os habitantes de Ceuta, tenham tido a esperança de que o rei português tivesse desistido. Isso poderá eventualmente ajudar a explicar a tomada fácil. A tomada fácil e a menor precaução, o menor investimento que eles fizeram na defesa da cidade. Então, essa decisão foi tomada a 19 ou 20 de agosto. 21 de agosto é o dia D, é o dia decisivo. A frota avança. São na mesma os tais 200 navios? Já estavam todos reagrupados? Sim, quase todos, sim. E o que é que acontece? Bom, o rei tinha imposto o seu plano de ataque, com a autoridade que lhe era reconhecida pela sua longa carreira militar. Dom João I faz um dos mais longos reinados da história portuguesa. Mas não no mar, já agora. Não no mar. De guerra naval ele não sabia muito, se é que sabia alguma coisa, não é? Mas aqui era uma operação de cerco, não é? Portanto, partindo do princípio de que o desembarque seria possível, haveria depois várias possibilidades. O rei afastou-se cedo da possibilidade de atacar a parte mais ocidental de Ceuta, a parte em que o istmo, que era a zona habitada da cidade, ligava ao continente, digamos assim, porque era mais extenso, porque a floresta era mais cerrada, levantaria grandes dificuldades conseguir fazer um bloqueio eficaz por terra e provavelmente quis se afastar também da possibilidade de estar a dividir esforços, preferiu concentrar a sua força, a massa, num único ponto. E organizou um plano, que era um plano que previa um ataque na zona da Almina, portanto o arrabal antigo da cidade, portanto nessa zona mais alterosa, com uma orografia mais ocidental, mais acidentada da parte oriental da cidade. A ideia era desembarcar numa praia chamada Praia, os portugueses chamaram-lhe a Praia de Santo Amaro, portanto na zona norte de Ceuta, portanto na parte oriental da Bahia. Santo Amaro de Ceuta. Santo Amaro de Ceuta, exatamente. Fazer aí a concentração do ataque, mas com uma particularidade. Ele queria que isso só acontecesse na sequência de uma manobra de diversão. O infante Dom Henrique iria com uma parte pequena da frota avançar na direção da praia de Santo Amaro, enquanto que o grosso da armada simularia um ataque a sul. Na parte ocidental. Na parte a sul, portanto, na parte da Baía de Barbassote. Portanto, que implicaria contornar a Almina, não é? Porque do outro lado era terra, não é? Portanto, contornar a Almina e atacar por sul, com o objetivo de dividir as forças muçulmanas, de criar ali uma situação de confusão que facilitasse depois o desembarque e a primeira investida sobre a cidade. O plano não foi cumprido, porque os homens do infante Dom Henrique, que supostamente teriam que esperar um sinal do rei para desembarcar, precipitaram-se, impacientaram-se. A certa altura há um que se mete num batel e que resolve desembarcar, resolve por conta própria, sozinho, com 2 ou 3 companheiros lá dentro. O infante Dom Henrique percebe-se e, não querendo ficar atrás neste momento decisivo que era encabeçar o ataque, apanha também, boleia num outro batel, mete lá alguns escudeiros seus e segue os companheiros, e de repente estão 150 portugueses na praia de Santo Amaro, antes de ter vindo o sinal do rei e com o grosso da frota ainda ao largo, não é? E não chegaram a ir então à Baía de Barbassote para fingir, porque não havia nada para fingir, já estavam a fazer... Sim. Já estava a decorrer em vela. Então, e não enfrentaram nenhuma espécie de reação-resistência, esses que desembarcaram primeiro? Enfrentaram certamente, porque aparentemente o plano do alcaide da cidade, o Salah ibn Salah, seria
fazer os possíveis para evitar o desembarque e para liquidar aqueles que eventualmente conseguissem pôr o pé na praia, na expectativa de que guerreiros pesadamente armados, não é, com as suas cotas de malha metálica, os seus bacinetes, etc., teriam muito pouca mobilidade em terreno arenoso, muito menos do que as tropas muçulmanas, que são tradicionalmente tropas muito ligeiras e com muita mobilidade, não é? Isso não correu bem e, aparentemente, do lado do grosso da frota que estava com o rei, começaram também a sair aos poucos vários barcos que, vendo que o desembarque se estava a consumar na praia de Santo Amaro e com o próprio infante herdeiro à cabeça, infante Dom Duarte, foram atrás, de maneira que a certa altura o infante Henrique olha para o lado e vê o irmão. O Dom João I? O Dom João I estava no grosso da frota, não é? Que era suposto dar a tal volta ao istmo, que era suposto fazer a manobra de diversão sobre a Baía de Barbassote. E então, pronto, desembarcaram todos pelo mesmo sítio, é isso? Foram todos, acabaram por ir todos exatamente, pela praia. O ataque é todo, que era aliás a intenção original, era concentrar o ataque ali. O que foi frustrado foi essa manobra de diversão, não é? Portanto, vão desembarcando, o Zurara diz que de repente estavam 300 portugueses na praia, o infante olhou para o lado, viu o infante herdeira ao pé de si, o Dom Duarte, os mouros não conseguiram travar o desembarque, não conseguiram liquidar aqueles que puseram pé na praia. O Zurara tem uma expressão curiosa, diz que ficaram espantados com a mobilidade daqueles guerreiros que, afinal, parecia que estavam vestidos de papel, não é? Em vez de estarem equipados com ferro, que estavam vestidos de papel. E os mouros recuam, tentando fechar a porta da Almina antes que os portugueses entrassem, mas não conseguem. A Almina é a fortaleza... É este arrabal, não é a fortaleza principal de Ceuta. A zona mais fortificada da cidade e mais habitada é exatamente a zona contrária, é esta zona mais ocidental, onde estava a Mesquita Maior, o castelo, a Torre de Fez, que é a torre principal da cidade. Portanto, esta é uma zona mais alterosa, que tem uma atalaia, a atalaia do Monte Facho, como lhe chama o Zurara, mais conhecido Monte Racho, o objetivo seria concentrar aí a força, forçar o desembarque e depois, entrando de roldão pela porta da Almina, foi o principal feito deste início de combate. Os mouros não conseguiram fechar a porta, portanto, vendo que não conseguiam travar o desembarque, recuaram para dentro da muralha, mas não conseguiram fechar a porta. Houve 500 portugueses que entraram de roldão pela Almina e, a partir daí, o resto do dia seria passado a fazer uma marcha no sentido leste-oeste pelo interior da cidade, pelo istmo, até atingir o coração militar da cidade, que era o castelo e a Torre de Fez. E nesse trajeto, saqueando tudo o que encontravam pelo caminho, imagino, não? Bom, depende do ponto de vista. Digamos que aqueles que estavam mais comprometidos com o objetivo militar principal da expedição sabiam que o saque era uma coisa que ficava para a segunda parte, que não era para misturar com a operação militar propriamente dita, não é? Aqueles que, enfim, que Fernão Lopes chamaria aqui talvez mais à raia miúda, não é? Aquela tropa que tinha sido mobilizada para a expedição, muitos deles contra vontade, certamente. Essa gente que era retirada da lavoura, dos mistérios. Não estamos em tempo de exércitos permanentes, não é? Portanto, em grande medida é uma tropa fandanga que é ali retirada das suas ocupações para servir o rei pelas armas, fazem não é? Esses têm a tentação do saque, não é? E como dizia... E de outras coisas. Creio que são próprias da guerra, infelizmente, ainda hoje são marca da guerra, o saque e tudo o que tem a ver com isso. Destruição também, não? Sim, sem dúvida, de que se lamentaram amargamente depois no dia seguinte, por exemplo, de terem destruído com as suas achas de armas, as suas faixas, sacos de especiarias. Os Zurara diz que no dia seguinte havia um cheirinho a especiaria pelo ar em toda a Ceuta e que os homens lamentavam ter destruído tanta coisa na sua ânsia de encontrar metal precioso, por exemplo, ouro, prata, não é? E enquanto isso, a operação decorria pelas ruas da cidade. Então, e as pessoas? A população fugiu? A população defendia-se. A população que estava, a que já tinha fugido nos dias anteriores, tinha fugido. A que estava, resistiu como pôde, resistiu a partir dos pontos altos, que os portugueses procuravam ocupar também, resistia pelas tais 200 e tal ruas de que falava a fonte muçulmana, a partir dos telhados, a partir dos muros, dos pátios. Aparentemente as ruas de Ceuta, ou pelo menos muitas delas, tinham portas nas suas extremidades que podiam ser fechadas, tinham caminhos de ronda, tinham adarves que permitiam a circulação da guarnição. Havia vários fossos, pelo menos 4 fossos intercalados, que aliás o António Martins Costa registou nos meus esquemas,
que travavam esta progressão pela cidade ao longo do istmo, não é? Travavam e não travaram, não é? Portanto, enfim... Estavam pensados para travar, não sim. é? Pelo menos atrapalhavam a progressão, não é? Controlavam, continham o ímpeto, não é? E o que se passa aqui, enfim, não vou dizer que é uma Stalingrado no norte da África, não é? Mas é uma luta de rua, com os portugueses espalhados por aquelas ruas. Há noção de todas. vítimas, de mortos, das pessoas que morreram com essa operação? O Zurara não consegue, confessa abertamente na sua crónica que os números que recolheu são tão díspares que não se atreve a sugerir nada ao leitor. Que se fala de 2.000, de 5.000, de 10.000 mortos muçulmanos. Das baixas entre os cristãos, geralmente os cronistas olham só para aqueles homens que eles acham que são dignos de ser olhado, não é? Portanto, ele referencia uma dezena de mortos, nem tanto, mas está só a falar dos fidalgos de mais alta condição social que vale a pena rastrear e nomeia alguns deles. Pois, a dada altura, refere-se que o infante Dom Henrique, não é isso, esteve em apuros. Sim, exatamente. Portanto, como eu expliquei, portanto, a narrativa do Zurara, que é uma narrativa, regra geral, muito interessante e que eu acho que reconstitui com bastante veracidade o conjunto da operação, é uma narrativa que está excessivamente centrada na figura do infante e que, portanto, já que o infante não tinha sido o primeiro a pôr o pé na praia de Santa Amaro, já que provavelmente também não foi ele o primeiro a entrar pela porta da Almina quando os portugueses forçaram de roldão a penetração por esse acesso da cidade, não quis, porque o objetivo também era os infantes serem armados cavaleiros no final da operação pelo seu pai e ganharem ali as suas esporas de cavaleiros na sequência de um feito de armas em que se tivessem destacado. O infante vai ali prodigalizar momentos muito aparatosos de façanhas militares, que às vezes são verdadeiras bravatas temerárias. Espadeiradas, encorrelado ali com pequenos grupos de colaboradores, primeiros 17, depois já eram só 4, temendo pela vida. O Zurara diz que chegaram a ir dizer ao rei: olha, o seu filho Dom Henrique morreu porque, veja lá, cometeu este feito de armas, e o rei lá fica a pensar naquilo. Mas o rei estava onde, então? O rei vinha mais para trás, porque depois o grosso da frota foi-se aproximando, uma vez que o plano não foi cumprido, foi-se aproximando do local de desembarque, mas depois desembarcaram cada um ao seu ritmo. E o rei, que já não era uma criança, não é? Que teria 50 e tal anos, que vinha ferido de uma perna... Então, quando desembarcou, já estava tudo feito? Quase. Não estava tudo feito, estaria a decorrer, portanto, esta operação de luta de rua pelo istmo, não é? Sim. Que é relativamente estreito, no seu ponto mais estreito acho que tem 260 metros, portanto estamos a falar de uma coisa, a península tem cerca de 4 km de extensão, tem 250 ou 260 metros no seu ponto mais estreito. O rei, quando desembarcou, sentou-se para descansar, para tentar organizar um bocadinho as coisas, ia ferido numa perna que lhe tinha inchado bastante, não podia sequer, diz o Zurara, vestir o seu arnês de pernas. Ferido não é? Como? Ferido assim? Foi ferido? Antes da campanha, não é? E portanto há aí uma retaguarda, um carro vassoura, digamos assim, que avança mais lentamente na direção da zona mais fortificada da cidade. Então, chegaram ao fim do dia e estava tudo tomado. As autoridades não apareceram? Não? Aparentemente o alcaide fugiu rapidamente da cidade. Possivelmente quando lhe deram a notícia de que os cristãos tinham forçado a entrada pela porta da Almina, ele percebeu que já não teriam condições para resistir. Conhecia os meios humanos que tinha e foram-se embora. E é engraçado porque o Zurara diz que quando se conquista, de facto, portanto, a zona habitada da cidade, não é? Portanto, esta zona mais ocidental mais estreita, do istmo, mais estreitinha, não é? Está o grosso da operação realizado, portanto a vitória está ali à vista de todos, mas é preciso ainda atacar o castelo, que poderia ser um último reduto defensivo importante. E não foi. E o quartel-general, portanto o comando português, agrupa-se numa mesquita para discutir o ataque ao castelo, mas depois o Zurara conta que há um movimento estranho de uns bandos de pardais que parece indiciar que o castelo se calhar está desabitado, e os homens que iam instalar a guarda nessa noite, nesta altura estamos já mais ou menos ao final da tarde, vão verificar e de facto no castelo já só estão, muito simbolicamente, um genovês e um biscainho que dizem para os portugueses: vocês podem entrar porque não está aqui ninguém.
E então é arvorada logo no castelo de Ceuta a bandeira de Lisboa, aquela bandeira com os 8 gomos, não é? Em preto e branco, não é? Que ainda é hoje o fundo da bandeira de Ceuta, com as armas portuguesas no centro. Continua a ser hoje o símbolo da bandeira de Ceuta. Lá. Com as armas portuguesas. Os espanhóis não sabem que são as armas portuguesas. Os 7 castelos e os espanhóis não sabem disso? Não. Sabem, mas a cidade manteve essa fidelidade à sua própria memória histórica. É exatamente... É um bom brasão, um bom marketing. É a bandeira da cidade de Lisboa com as armas portuguesas no centro. Se procurar a bandeira de Ceuta hoje, se fizer uma pesquisa no Google o que é a bandeira de Ceuta hoje, vai encontrar há ali uma genealogia bandeira gráfica com a bandeira de Lisboa. Aí restava só a tomada da Torre de Fez. Vamos lá ver, nessa altura já tem a noção o rei de que aquilo é para ficar por ali, já não vai sair de lá? Não, se confiarmos na narrativa do Zurara, não. Portanto, eles atacam ainda a Torre de Fez, que era a torre mais imponente, que ficava aí nesse extremo ocidental da cidade. Essa deu que fazer, deu muito mais que fazer do que o castelo. Acabou depois por ser conquistado, o alferes creio que é o alferes de Dom Duarte, o Dom Pedro de Menezes, que vai hastear lá a bandeira, finalmente, mas houve aí escaramuças mais rijas. Verdadeiramente a Torre de Fez parece ter sido ela e não o castelo o último reduto defensivo dos muçulmanos. E quando isso acaba, são 7h30 da tarde, diz o Zurara, 7h30 depois do meio-dia, aí verdadeiramente é que a operação terminou. Concluída. E há que lamber as feridas, tratar dos ferimentos que alguns cristãos apresentavam, o próprio Infante Henrique também. Quando diz cristãos, quer dizer que não eram todos portugueses, é isso? A esmagadora maioria eram portugueses, mas temos notícia de que se incorporaram na expedição pessoas de outras nacionalidades. Até o Zurara, por exemplo, fala de um barão alemão que apareceu com os seus escudeiros, fala de uns escudeiros de Baiona, até curiosamente que deviam ser muito veteranos, porque eles embarcam na frota que o Infante Dom Henrique preparou no Porto, não é? Quando se preparou a armada, o Infante Dom Henrique ficou com a obrigação de juntar os barcos no Porto, e o Zurara conta que apareceu lá um fidalgo, Aires Gonçalves de Figueiredo, até o Nomeia, que tinha 90 anos de idade e que forçou a entrada na frota, e depois põe-o a combater também nas ruas de Ceuta, não é? O que é uma coisa bastante pouco verosímil, não é? Mas que pelo menos dá a ideia de um ambiente em que muito galvanizador. Depois temos há franceses também. Os franceses? Há franceses também aqui. Não muitos, mas poucos. De resto, nessas empreitadas, na época, já era normal ir-se buscar gente a todo lado, sim, não é? Mercenários, basicamente, não é? Ingleses haverá poucos porque nós estamos precisamente na altura em que se vai dar a grande ofensiva inglesa da Guerra dos 100 Anos, que conduzirá à Batalha de Azincourt, que é uma das batalhas mais célebres da Guerra dos 100 Anos. E que também envolveu, de certeza, preparativos longos. Certamente, e que impediu muitos ingleses de participarem aqui, e muitos portugueses de participarem em Azincourt. Sim, porque quer dizer que também houve portugueses a participarem em montes de outras batalhas que eram tratados como mercenários, era uma troca normal. Depois da conquista, portanto, qual é o relato que há? Porque há o relato de festejos dos portugueses, bem entendido, não é? Relato de saque generalizado, carnificina, poupança de muçulmanos que pudessem render bons resgates, o resto era para abater, descrições muito dramáticas por parte do cronista, que são habituais, porque geralmente este final, não é? Esta terceira parte das batalhas, dos cercos, são verdadeiras descargas de ódios e de medos, em que a adrenalina já está a um nível que os mecanismos de inibição da própria violência são menos eficazes. Há as celebrações, a transformação das mesquitas em igrejas cristãs, a missa solene, a pregação do franciscano, o Te Deum, as 200 trombetas que encantaram. 200 trombetas? 200 trombetas, então, iam na frota? Fala o Zurara. Sim, uma frota de 200 navios era perfeitamente possível. Uma trombeta por navio. Levar um aparato cénico e musical suficientemente grandioso para as celebrações finais. E também há galardões, há medalhas, digamos assim, não é? Sim, medalhas que, por exemplo, se traduzem em cerimónias de armar cavaleiros, não é? Primeiro os infantes, não é? Que era um dos seus grandes objetivos e um dos pretextos da expedição. Era o currículo. Exatamente. E depois
eles próprios, depois de armados cavaleiros, já podiam armar muita gente das suas casas também como cavaleiros, e o rei armou muitos outros. O Zurara até diz armou até se cansar, até ficar com fastio. Depois, ao ser nomeado um governador, isso quer dizer que já estava então em mente, nessa altura, a ideia de ficar por lá? Não, aparentemente discutiu-se o que fazer. O que fazer com a praça. E as opiniões não foram unânimes. Há uma corrente que defende o abandono da praça, a destruição e o abandono da praça, e há outra que provavelmente, que certamente teve a simpatia do rei, que defende que a praça seja mantida e, portanto, a partir daí é preciso encontrar um primeiro governador, um primeiro capitão. Não foi fácil, foi Toda a gente queria ir embora, é uma isso? quarta escolha. O Novas Pereira, que era o mais autorizado, não aceitou. Ele já tinha os seus planos, já tinha o convento do Carmo, já lá decorriam cerimónias religiosas. Ele entrou depois, passados uns anos, ele próprio para o convento, não aceitou, e a idade desculpava-o dessa decisão. O rei tentou depois o Marechal do Reino, Gonçalo Vasques Coutinho, que era menino da mesma geração e que, portanto, também não aceitou. Depois um outro homem que era especialmente sabedor nos feitos de guerra, o Martim Afonso de Melo, em que todos muito confiavam militarmente, que também não aceitou, e, portanto, a quarta escolha foi um Menezes, o Dom Pedro de Menezes, que era um alferes-mor do infante Dom Duarte, que tinha sido criado pelo mestre de Cristo, e que pertencia a uma família que tinha estado do outro lado na crise de 1383-85. Bem. E que então aqui pagou uma dívida, é um Telo de Menezes, portanto da mesma família, da rainha Leonor Teles, do conde João Afonso Telo, e que aqui no fundo representa simbolicamente uma espécie de reconciliação de irmãos desavindos no que à família portuguesa alargada diz pagar respeito, uma dívida das desavenças antigas. Exatamente, e ficará como governador até 1437. Ele morre quando os portugueses estão a cercar Tanger em 1437. Portanto, ele está ali o episódio de Dom Fernando. Anos. Ora bem, mas isso já é bem para a frente. A conquista está feita, não é? Mas isto tem ainda muito por onde andar e por isso é que nós ocupámos aqui, porque Ceuta hoje é espanhola e no caminho ainda foi muitas outras coisas. Sim. Portanto, todo esse, porque Ceuta, lá está, não foi uma conquista chegar lá, vir embora. Foi chegar lá e ficar lá. E esse ficar lá tem ainda muitos contornos que também são abordados neste livro e que são do domínio do nosso convidado, João Gouveia Monteiro, que fica convocado para 2 a 8 dias. Com todo o gosto. Voltarmos aqui a referir este episódio de Ceuta, porque ele também é o início de muitas outras coisas para além do episódio em si, da conquista em si. E que está tudo narrado neste livro, intitulado 1415, A Conquista de Ceuta, assinado por João Gouveia Monteiro, nosso convidado, e também pelo historiador António Martins Costa. É uma edição manuscrito com perto de 200 páginas que vamos continuar a abordar na semana que vem. Muito lhe agradeço, então, esta vinda aqui esta semana para esta Quinta Ciência, que teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos 2 a 8 dias.
Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a João Gouveia Monteiro, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, investigador de História Política e Militar Antiga e Medieval, uma área em que publicou vários livros, sendo o mais recente este, intitulado 1415, A Conquista de Ceuta. É o relato empolgante da última grande vitória de Dom João I, uma obra elaborada em parceria com o também historiador António Martins Costa, uma publicação da editora Manuscrito com cerca de 200 páginas. Na semana passada vimos como surgiu a ideia de conquistar Ceuta, como uma alternativa à impossibilidade de expandir para Castela e também como forma de sustentar o reino, nomeadamente com o saque de Ceuta, porque sabia-se que era uma cidade minimamente abastada. Era também uma forma de apresentar currículo, tanto no país como no estrangeiro, e por isso mesmo foram mobilizados meios nunca vistos, com mais de 200 navios e com o envolvimento de todos os principais fidalgos, incluindo, por exemplo, Nuno Álvares Pereira, o próprio rei e 3 dos seus infantes. A conquista em si mesma aconteceu no dia 21 de agosto de 1415 e foi relativamente rápida, com pouca resistência da parte dos muçulmanos e, claro, com um final habitual naquela época, ou seja, o saque generalizado, também o massacre ou o cativeiro dos que restaram. Os infantes Dom Henrique e Dom Pedro foram armados cavaleiros pelo rei e decidiu-se logo ali que não se tratava apenas de saquear e vir embora, mas sim saquear, claro, mas ficar com a posse do território, o que incluiu, nomeadamente, a designação de um governador, a escolha de um governador. No livro refere as despedidas amargas no regresso a Portugal. Amargas foi um êxito militar retumbante, não é? Apesar de tudo. Despedidas amargas porquê? Bom dia, antes de mais. Muito gosto em estar aqui novamente. Despedidas amargas para aqueles que ficaram em Ceuta. Ou seja, quando o sol nasceu no dia 22 de agosto de 1415, pode dizer-se que estava feito o impossível, que foi cravar aquela lança em África, como chamam o Paulo Drummond Braga, num livro que escreveu há pouco tempo também sobre este assunto, mas agora faltava fazer o difícil. E uma das partes desse difícil era conseguir manter a praça. Ora, para isso foi preciso deixar lá uma guarnição, 2.500, 2.700 e eventualmente 3.000 homens, a maior parte dos quais ficaram contrariados e a chorar ao ver a frota zarpar no dia 2 de setembro ou 3 de setembro de regresso a Portugal. Portanto, um mês depois da conquista, 15 dias depois da conquista, zarparam... A conquista foi no dia 21 de agosto, portanto, no dia 2, a frota zarpou logo nem 2 semanas depois, no 2 de setembro. E essa amargura teve consequências no modo como depois o território foi administrado? Podemos presumir que estavam contrariados e a coisa não correu bem? Sim, muitos fidalgos ficaram... Portanto, aquela era uma guarnição de elite que ficou em Ceuta. Muitos fidalgos ficaram com gosto. Homens das casas do rei, do infante Dom Pedro, do infante Dom Henrique, foram escolhidos por eles, mas o grosso daquela carne para canhão... A tropa é que não. Ficou contrariada, sim, exatamente. E essa gente teve que se adaptar a uma vida que é uma vida de guarnição, não é? Num território estranho, cercado de adversários políticos e religiosos, que logo no dia seguinte, o cronista Zurara conta que ainda eles estavam a arrumar os seus tarecos nas suas novas habitações, já estavam a tentar assaltar Ceuta. Então, escaramuças, é isso? Exatamente, os muçulmanos em grande parte tinham esvaziado a cidade antes dos portugueses chegarem. Depois, na sequência da conquista, poucos mouros ficaram dentro das muralhas de Ceuta e, portanto, os muçulmanos ficaram sempre na expectativa de poder resgatar aquele enclave português em Marrocos. Antes de mais, a cidade, por essa altura, então estava praticamente deserta, certo? Ou seja, só tinha os portugueses, praticamente. Sim, eu acho que, no essencial, a população de Ceuta, nos dias a seguir à conquista de 1415, era composta essencialmente por soldados portugueses, soldados da guarnição. Haveria alguns muçulmanos, até alfaqueques que se ocupavam do resgate de cativos, mas a esmagadora maioria da população era portuguesa.
Depois refere que a conquista em si, portanto, a operação que originou um debate historiográfico. Em que sentido? Há dúvidas? No sentido de saber exatamente quais foram as motivações principais que conduziram à conquista da praça. Não ficou escrito em lado nenhum, é isso? Há diversas versões. Nós temos essencialmente uma fonte, que é a Crónica da Tomada de Ceuta, do Gomes e Anos de Zurara, que eu acho que, no geral, é um relato bastante credível, embora com um retrato apologético do infante Dom Henrique, que é o seu principal herói, mas, em geral, acho que é um relato bastante credível, como, aliás, a cronística portuguesa de 400 Fernão Lopes, Gomes e Anos de Zurara, são excelentes cronistas, e, portanto, ele apresenta as suas razões, mas os historiadores têm tentado testar, discutir até que ponto é que ele enuncia todas as motivações que tiveram por trás da conquista. Então, e quais são essas motivações aventadas que não estejam no relato de Gomes de Zurara? Durante muito tempo sublinhou-se, sobretudo, a questão económica, de haver a possibilidade de ir buscar trigo a Ceuta, de ir buscar ouro a Ceuta. Não que as motivações económicas estivessem completamente ausentes nas explicações de Zurara, que diz até que a ideia de conquistar Ceuta terá sido do vedor da Fazenda, uma espécie de ministro das Finanças, o João Afonso de Alenquer, mas tentou-se perceber quais seriam mais concretamente essas motivações. Mas é curioso ver que hoje alguns dos argumentos principais de Zurara, o que tem mais que ver com o fundo religioso, com o ambiente cruzadístico, com as motivações mais próximas das campanhas da reconquista dos séculos XII e XIII, estão outra vez a ser valorizados, e eu acho que corretamente. Então, a sua interpretação é também que havia um fundo religioso e digamos, não económico nesta aventura? Eu acho que há uma conjugação de fatores, entre os quais os aspectos de natureza religiosa têm necessariamente de ser considerados. Há aspectos também de natureza social, da pressão da nobreza para poder ter acesso aos mesmos palcos militares, às mesmas façanhas de armas que tinha promovido os seus antepassados. Os infantes de Avis parecem ter pressionado muito nesse sentido. Há motivações também, provavelmente, de tesouraria, digamos assim, porque Ceuta era uma praça rica e era sabido que Portugal tinha grandes dificuldades internas em termos financeiros na sequência da guerra com Castela. Portanto, há um conjunto de fatores que se conjugam para aquela tomada de decisão, que tinha, além de mais, o condão de poder proporcionar um maior destaque à dinastia de Avis, não tanto no plano interno, porque a autoridade do rei estava consolidada, mas perante a Igreja, por um lado, e, por outro lado, no xadrez político peninsular também. Nesse debate, refere que o objetivo económico a haver era ouro. Os portugueses encontraram essa mina, digamos assim? As motivações económicas podem ter cumprido as suas expectativas nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. A partir daí, os muçulmanos desviaram as suas rotas caravaneiras que passavam por Ceuta e fizeram-nas circular por outras praças, e a partir daí Ceuta deixou de ter qualquer interesse do ponto de vista financeiro para Portugal e até se tornou, quase que se pode dizer, um pesadelo, como diz o Dom Pedro depois de uma carta. E dinheiro, um pesadelo financeiro para Portugal. Então, no momento em que se tornou um pesadelo financeiro, o que é que justificava? Porque Ceuta manteve-se, digamos, estamos já aqui a saltar etapas, mas Ceuta manteve-se até à era filipina, portanto, durante quase 200 anos, não é? 100 e muitos anos. Com a particularidade de ter sido a única praça portuguesa em Marrocos até 1458, até à conquista de Alcácer Seguer. Portanto, durante aqueles 43 anos, Ceuta foi um enclave que a coroa decidiu manter, apesar do sacrifício humano e financeiro que isso representava. Era a tal ideia da lança em África, não é? Era um começo que era preciso manter para poder dar origem a outros. Exatamente. E o Zurara tem até uma passagem em que, quando praticamente se despede do fidalgo que ficou como primeiro capitão de Ceuta, o Dom Pedro de Menezes, o Dom João I lhe diz qualquer coisa deste género. Bom, isto é apenas o começo da conquista. Portanto, a praça era para manter e era para ter continuidade. Aliás, o rei prometeu à guarnição que deixou em Ceuta, talvez também para os acalmar um pouco, que regressaria em março de 1416. O rei nunca mais voltou a Marrocos, mas fez essa promessa, diligenciou no sentido de, com o rei de Aragão, poder promover outras conquistas ou em Granada ou no norte da África que não se vieram a realizar.
Portanto, eu acho que Ceuta, na cabeça do nosso primeiro monarca da segunda dinastia, foi um sucesso tremendo, retumbante. E era o início de algo mais. O ambiente a bordo da frota que regressou a Lisboa era certamente um ambiente de grande euforia, mas seria para ter continuidade. Bem, euforia também porque iam para casa, não é? Porque também os outros ficaram a sofrer lá, não é? Exatamente. Depois refere às tantas as peripécias, as táticas. Aquilo que chamam um personagem que é um capitão astuto. Quem é este capitão e que táticas são essas? Este é o fidalgo que acabou por ser escolhido como o primeiro governador de Ceuta, Dom Pedro de Menezes, que não foi uma primeira escolha, foi uma quarta escolha que ninguém queria do rei, ficar, porque os outros três não aceitaram, e o Dom Pedro ofereceu-se. Ele era alferes do infante Dom Duarte, era curiosamente um homem de uma família com ligações aos Teles de Menezes, portanto o pai dele, julgo que era primo da rainha Leonor Telo de Menezes, portanto tinha estado do outro lado da trincheira. E fez aquilo para se redimir, não é? Para da família. Ceuta, tinham passado 30 anos depois de Aljubarrota, e Ceuta, de certa maneira, representa o abraçar das gerações e das famílias que tinham estado em campos opostos na Guerra Luso-Castelhana. Tem esse valor de redenção também e de pacificação da nobreza. Mas essa é a astúcia que refere... Não, esse título desse capítulo diz respeito à astúcia militar dele. Ou seja, como é que eu vou aguentar aqui, uma vez que o rei não vem aí outra vez já no ano seguinte, uma vez que a praça está sozinhos. A ser atacada permanentemente, como é que nós vamos manter isto? E como é que fez? De certa maneira, houve um regresso às velhas táticas militares da Reconquista, porque, no fundo, Ceuta até Alcácer Seguer, e mesmo até um pouco para além disso, durante aquelas décadas, e o Dom Pedro de Menezes governou Ceuta durante 22 anos, portanto, ele morre enquanto está a decorrer o cerco português a Tânger, em 1437, está sempre em serviço, está sempre em despacho do ponto de vista militar. O Zurar, enfim, simbolicamente, naquela linguagem alegórica dos cronistas, diz que ele nunca despiu a cota de malha durante aqueles 22 anos. Ora bem, o Dom Pedro Menezes teve que, no fundo, praticar e se habituar ali a um exército de guarnição, a uma guerra de fronteira, no fundo. Sim, permanente, mais ou menos. Permanente, como tinha sido a guerra de reconquista dos séculos XII e XII. Mas qual é a parte da astúcia, a parte astuta? Era preciso saber jogar esse jogo, não é? E para isso era preciso saber fazê-lo com meios que não eram necessariamente os meios a que os fidalgos estavam habituados no século XIV ou nos inícios do século XV. Por exemplo, eles não dispunham praticamente de cavalos, não é? Temos ali uma fidalguia, uma cavalaria sem cavalos. Depois lá conseguem mandar vir uns 14 cavalos da Península Ibérica, tentam também trazer da Sicília, mas é muito difícil para a cavalaria portuguesa, para os fidalgos que ficaram em Ceuta, travar aquela guerra sem as suas montadas, que representavam capacidade de choque, segurança, velocidade, etc. Não é? Então, descolando um pouco dos factos históricos, partindo para uma breve especulação, não havia força suficiente no mundo muçulmano para correr com 2.000 soldados europeus, portugueses, num cantinho do continente? Quer dizer, não podia acontecer aquilo que acabou por acontecer, porque a verdade é que ainda hoje Ceuta pertence a um país europeu, não é? Nunca chegou a ser reconquistado pelo mundo muçulmano. Mas até é de espantar, não é? Porque isso era mais do que evidente que... Sim, pelos vistos não havia essa força. Eu não estudei o problema do ponto de vista marroquino, digamos assim. O meu querido colega e amigo, professor Luís Miguel Duarte, num livro que também publicou recentemente sobre Ceuta, estudou mais a questão do ângulo norte-africano, que é muito interessante, aliás, e indispensável. Mas a verdade é que é sabido que se Ceuta foi escolhida como objetivo, também era por causa das dificuldades internas que havia no chamado Reino de Fez. A dinastia Merínida era uma dinastia em decomposição política, durou mais umas décadas, cerca de 50 anos, havia clivagens internas demasiado fortes no mundo muçulmano no norte da África, que impediam realmente um assalto em força a Ceuta, como aliás impediram uma defesa em condições de Ceuta na altura do ataque português. O grande perigo para o Dom Pedro de Menezes e para a guarnição portuguesa era a possibilidade de haver articulação entre as forças norte-africanas
e o Reino de Granada, que estava logo ali, do outro lado do Estreito de Gibraltar, não é? E que comunicava à distância. Mas essa comunicação não existia, é isso? A comunicação existia através de sinais, de fumos, de sinais não, comunicação de fogo. No sentido de cumplicidade, portanto. Existiu a cumplicidade suficiente para, apesar de tudo, haver uma primeira investida na Sexta-feira Santa de 1416 que levantou problemas aos portugueses. Mas que contou com a ajuda de Granada? Sim, penso que já contou com o auxílio do outro lado do Estreito e depois, sobretudo, em 1418, e aí não há dúvida nenhuma, que com a participação de forças do Reino Nasrida de Granada, 1418 e eventualmente 1419 também ofensivas em força contra a Praça de Ceuta. Então vamos lá a cada uma dessas tentativas, porque hoje sabemos que não resultaram, por isso é que Ceuta continua a ser português durante uns anos. Mas em 1416, portanto, foi no ano a seguir, o que é que foi essa... É a primeira grande investida de que Zurara nos dá conta, na Sexta-feira Santa de 1416. Ele fala no número entre 20 e 30 mil muçulmanos que tentaram recuperar a praça. Os portugueses estavam prevenidos, o Dom Pedro Menezes tinha sido suficientemente astuto para criar uma espécie de área tampão, uma espécie de no man's land à volta da Praça de Ceuta, não é? Para identificar mais facilmente as aproximações muçulmanas, também para criar ali uma zona de desafogo, de conforto, digamos assim, para a própria guarnição. Tinha tido a inteligência de colocar espiões, que chamavam inculcas, os culcas, no campo muçulmano, nas imediações da praça. Tinha um sistema muito agilizado de sentinelas e de atalaias que comunicavam entre si por sinais de fumo, por sinais de fogo. Tinha também a preocupação de fazer a vigilância marítima do Estreito, não é? Os muçulmanos tinham uma força marítima também? Os muçulmanos também tinham capacidade marítima. Os portugueses não dominavam por si sós o Estreito de Gibraltar, portanto era preciso controlar também ali aquela zona de circulação que podia ter notícias, trazer más notícias para os portugueses. E depois, quando se davam esses ataques, que se deram em 1416, 1418, e depois há aqui uma certa dúvida, porque a narrativa de Zurara não é muito clara relativamente a isso, mas eu penso que houve uma outra ofensiva em 1419, sim, um outro cerco em 1419, foram suficientemente impressionantes para o rei Dom João I mandar uma frota de socorro chefiada pelo próprio infante Dom Henrique e pelo seu irmão, o infante Dom João, para descercar a cidade sitiada pelos muçulmanos. Viviam de quê? Quer dizer, estavam cercados, certo? Estavam cercados. Do que é que vive durante 1 ou 2 anos, ou 3? Tinham o abastecimento marítimo, os cercos não eram cercos muito prolongados, os cercos podiam demorar alguns dias, podiam demorar algumas semanas. Então, mas a cidade ou a guarnição vivia desse abastecimento, é isso? A guarnição ficou provavelmente muito bem abastecida quando o rei partiu, a 2 de setembro de 1415, tudo aquilo que havia nos barcos que pudesse ser útil à guarnição, entre armas, vitualhas, engenhos de guerra, tudo isso foi deixado em Ceuta. Depois, nos próprios armazéns, nas taracenas, nos estaleiros de Ceuta, havia muitos víveres e muitas munições que os portugueses aproveitaram para a sua defesa e para a sua sobrevivência. E depois, como aliás diz, e muito bem, o professor Luís Miguel Duarte, como que se instalou, como que se organizou uma espécie de carreira de Ceuta, não é? Antes da carreira da Índia, houve uma carreira de Ceuta que promovia o abastecimento regular da cidade, que tinha acesso marítimo, não é? Que os muçulmanos não podiam entravar, para poder renovar as guarnições, repor o armamento e promover o abastecimento da cidade. Depois, há ali um período em que refere entre as caramuças e as visitas a Portugal, mas a guarnição podia visitar o país? Aí refiro-me especificamente ao capitão, não é? Ao Dom Pedro de Menezes. Durante esse período de 22 anos que ele liderou a guarnição portuguesa em Ceuta, de 1415 até Tanja, em 1437, ele não esteve sempre em Ceuta. Houve 2 períodos que ele veio a Portugal. Sabe-se que um é em 1424, onde ele é recebido com pompa e circunstância pelo rei, em recompensa, que é ainda o Dom João I, o velho Dom João I ainda, em recompensa
recompensa pelos seus serviços, e depois, num período mais tarde, no início da década de 30, por volta de 1432, sabe-se que o Dom Pedro Menezes esteve outra vez em Portugal. Aliás, deve ter assistido à morte do rei e ao funeral às exéquias do Dom João I, antes de regressar a Ceuta. Nesses períodos, deixou um diretor interino, digamos assim, a substituí-lo, um genro seu, Fernando de Noronha, será quem o substituirá a título definitivo depois de 1437, mas logo em 1424 um genro chamado Rui Gomes da Silva o substitui. Depois ele tem um filho natural, o Dom Pedro Menezes, que é o Dom Duarte de Menezes, que na segunda vinda do Conde a Portugal também já tem idade para ajudar no governo da praça. Então, mas havia os homens, incluindo o capitão lá em Ceuta, tinha família? Portanto, levaram para lá famílias? Sim, os fidalgos, quando iam para Ceuta, faziam-se acompanhar por grandes comitivas. Eles levavam, por vezes, dezenas de acompanhantes, dos seus escudeiros, auxiliares, criadagem, então não etc. era bem uma coisa militar apenas, era uma colónia. Era uma colónia, mas uma colónia militar, não é? Porque, de facto, aquilo era uma guarnição militar. O interesse que a nobreza tinha por isto não era um interesse propriamente turístico, digamos assim, não é? De conhecer uma nova parte do mundo, de ir à África. Mas quando há famílias, quer dizer que querem povoar aquilo, não? Ou não tanto era para sustentar povoar a cidade, e foram dados estímulos para povoar a cidade, não é? Porque era imperioso que a cidade tivesse gente, porque se não tivesse gente era facilmente recuperada pelos muçulmanos, mas a nobreza gostava sobretudo de ir para lá praticar os seus feitos de armas. Ceuta foi uma espécie, um colega açoriano que disse há muitos anos, o Carlos Guilherme Raila, que disse há muitos anos que Ceuta foi uma espécie de cemitério de elefantes para a nobreza portuguesa, foi uma espécie de último palco, não é? De aventuras para praticarem as suas diabruras militares. Aliás, o Dom Pedro ficou famoso à escala europeia por acolher em Ceuta gente que nem sequer era portuguesa, aragoneses, castelhanos, gente de outras nacionalidades. Que queriam espadeirar um bocadinho. Que queriam espadeirar um bocadinho, dirimir as suas desavenças, praticar as suas justas de armas, os seus feitos, os seus duelos judiciários, etc. Mas na altura isso não era considerado anacrónico, digamos. Era normal que as pessoas quisessem terminar os seus dias a pelejar. Não só era considerado normal, como também recomendável. Como era bem visto, não é? Como era bem visto. A dada altura começou a faltar dinheiro, não é? Porque era necessário angariar verbas, era necessário angariar homens para Ceuta. Sim, isso de facto deve ter sido muito difícil. Quando me perguntam se valeu a pena a conquista de Ceuta, eu costumo dizer que valeu a pena no imediato, uma vez que isso promoveu o prestígio da Casa de Avis, uma vez que foi de facto um feito notável que permitiu ter aquela primeira posição em África. Valeu a pena a longo prazo, não é? Quando Ceuta já fez parte de uma rede, não é? Quando já tiverem Tanger, Alcácer Seguera, Arzila, etc., de uma rede que depois ajudou, no fundo, a construir a história da própria expansão ultramarina portuguesa, mas naquele intervalo em que Ceuta esteve sozinha foi muito difícil. A tal carreira de Ceuta, a Casa de Ceuta, que também houve uma Casa de Ceuta em Lisboa, instalada aí numas casas das ferrarias de Lisboa, que o rei pediu emprestadas ao Conselho, onde depois acabou por instalar o seu armazém, que também é uma espécie de casa da Índia avant la lettre, não é? Todo o esforço de organização, logística, todo o investimento financeiro que era preciso para abastecer Ceuta, que nunca foi autossuficiente, muito menos do trigo, de que por vezes se pensou há algumas décadas atrás, que teria sido uma das motivações da conquista. Ceuta foi que ser abastecida a partir de Lisboa, a partir da Andaluzia, a partir mais tarde da Madeira, dos Açores. Não lhes ocorreu alargar a influência, o tal tampão para lá da terra de ninguém, controlar outras povoações nos arredores? Eu creio que não era possível. Podia-se fazer um pouco à maneira da Reconquista também aquilo que se chamavam os fuçados, não é? Essas incursões fulgurantes, esses golpes de mão. Mas tinha que voltar atrás. Sim, mas era sempre no pressuposto um pouco da guerra de guerrilha, não é? Baseada no princípio da não reciprocidade. Quando o adversário se organiza para responder, nós já lá não estamos, não é? Não era propriamente para promover um alargamento significativo, até porque a área amuralhada da cidade estava definida e era aí que os portugueses tinham que se aguentar. Não é? E quais são os apoios espirituais que refere no livro? Portanto, falamos de religião, falamos de Vaticano?
Claro, falamos porque era preciso que a Guerra de Ceuta, para poder suscitar o empenho e a adesão da fidalguia, para poder ter até viabilidade do ponto de vista económico, tivesse a caução religiosa, pudesse haver as indulgências plenárias, pudesse haver as remissões de pecados. Para o que é que são as indulgências plenárias? As indulgências. Os perdões? Exatamente, os perdões que se concediam, por exemplo, se fores combater ali, aos cruzados da Síria, estás perdoado. Tal como nas cruzadas, sim, os perdões, às vezes por alguns anos, em artigo de morte, relativamente aos últimos 3, 4, 5 anos, tudo isso que pudessem ser, no fundo, incentivos à deslocação de pessoas para Ceuta, para servirem em Ceuta. Foi sempre muito difícil mobilizar recursos humanos e financeiros para isso, ou conseguir garantir junto da Santa Sé que houvesse a canalização de rendimentos eclesiásticos para a Guerra de Ceuta, por exemplo, não é? As rendas das igrejas poderem reverter a favor da Guerra de Ceuta, ou os eclesiásticos poderem, durante um certo período, fossem clero regular ou clero secular, afetar os seus rendimentos ou os rendimentos dos seus bens à Guerra de Ceuta. Tudo isso são apoios espirituais com expressão material e expressão também do ponto de vista da possibilidade de mobilização de tropas. Eram apoio material dos líderes espirituais, portanto acaba por ser um apoio espiritual. Sem dúvida, tal como nas cruzadas. Refere-se também a cativeiros e a resgates. Falamos de cativeiros de portugueses, é isso, que foram raptados? Sim, no fundo, a expressão cativeiro é uma expressão que se utiliza para identificar o prisioneiro que está sujeito a alguém de uma fé que é diferente da sua. Portanto, é um prisioneiro que tem o azar religioso, de cair nas mãos de um inimigo religioso, de um adversário religioso. Mas falamos de um prisioneiro português nas mãos de muçulmanos. Também podemos falar de prisioneiros muçulmanos nas mãos de portugueses, porque esta guerra de fronteira produzia uma coisa e outra. Cativeiros de um lado e do outro? Cativos de um lado e do outro. E era preciso depois negociar as respectivas remissões, as remissões dos cativos. Resgates, portanto. Sim, para isso havia especialistas, não é? Isso não era uma coisa... Havia um especialista... Os negociadores, é isso? Exatamente, era uma profissão de desgaste rápido, uma profissão de alto risco, chamados os alfaqueques, que eram criteriosamente escolhidos porque tinham que ser homens de boa condição, sérios, que dominassem a língua do outro, que tivessem bens próprios para não se deixarem facilmente subornar e que se pudessem encarregar com seriedade e com rigor de promover em condições de relativo equilíbrio, já não digo de justiça, a remissão dos cativos de um lado e do outro. Então, mas trocavam cativos uns por outros? Trocavam cativos por dinheiro, trocavam cativos por cativos, não é? Dependia das circunstâncias, mas eram profissionais, digamos assim, que eram habituais ao largo de Ceuta, na Baía de Ceuta, exatamente, e que eram, podiam acabar mal, sobretudo quando extravasavam as suas competências para espiar o campo adversário, que era sempre uma tentação, utilizar um alfaqueque que tinha, digamos assim, salvo-conduto para entrar no campo adversário, para recolher informação inteligente, como nós diríamos hoje, não é? Portanto, podiam acabar mal, mas eram absolutamente indispensáveis àquela vida. E havia alfaqueques também muçulmanos, portanto. E havia alfaqueques muçulmanos também. Zurara sublinha que a destreza na língua local era muito importante na escolha destes homens, o que se compreende, não é? Claro. E os alfaqueques muçulmanos sabiam português? Também? Havia certamente alfaqueques muçulmanos a saber português, sim. Havia mouros que tinham passado alguns anos, uns anos largos em Ceuta, que tinham aprendido o português ou que tinham mesmo vindo para Portugal e que podiam cumprir essa função. Então estamos a falar disso ao longo de muito tempo, ou seja, passar largos anos em Ceuta já com o domínio português, portanto estamos a falar de uma prática permanente. Exatamente. Essa história dos cativos. Sim, isso é uma coisa que se prolonga durante décadas e que não existe só nesse cenário norte-africano. Porque depois há nomeadamente aquela evolução que tem a ver com Tanger, porque em Tanger eu sou de uma geração, anos 60, nascido em 1963, na escola, não se ouviu quase falar de outra coisa, senão do Infante Santos e do seu sacrifício em Tanger. O que é que acontece então em Tanger? Porque Tanger não corre bem, ao contrário de Ceuta, não é? O que é que acontece em 1436? Porque aquilo deveria haver ali uma estratégia que visava finalmente alargar o poder português no norte de África, não é? Sim, essa estratégia penso que existiu desde o início. O rei não conseguiu implementá-la logo nos anos a seguir a Ceuta, à conquista, também porque há aqui um pormenor que deve ser sublinhado, que é esta. A paz com Castela tinha sido assinada em 1411, mas com um rei castelhano que era um rei menor, tinha, se não erro, 6 anos, na altura em que foi assinado o acordo de 1411, e, portanto, os regentes tinham
colocada a condição de o rei, quando atingisse a maioridade, ali por volta de 1419, o rei castelhano, João II, ratificar esse acordo. Ora, isso não aconteceu logo em 1419 e provavelmente quem mais influenciava ou quem mais se batia pelos interesses portugueses na corte castelhana seria provavelmente Dona Catarina de Lencastre, rainha viúva, irmã da nossa Dona Filipa de Lencastre. Desaparece de cena, ela morre, creio que em 1418. Em Aragão, o quadro também é extremamente instável depois da morte do rei Fernando I, conhecido como Fernando de Antequera, logo no ano a seguir a Ceuta, se não era. Portanto, há um quadro político peninsular que é muito instável para o nosso rei e que não o incentiva a organizar uma outra expedição. E, portanto, isso foi sendo dilatado no tempo. Até que, de facto, em 1431, há a assinatura, em Medina del Campo, de um acordo de paz perpétua entre Portugal e Castela. Já tinha havido uma renovação parcial, se não me engano, em 1423, mas a paz perpétua é assinada só em 1431. E então aí permite concentrar as forças. Aí, de facto, o cenário peninsular também já está mais estabilizado, com a submissão dos infantes de Aragão, com um rei estável em Castela, Dom João II, e aí realmente o rei pode pensar numa outra ofensiva, como provavelmente sempre tinha querido, desde que tinha regressado eufórico de Ceuta em 1415. Quando é que morreu Dom João I? Pois, ele morre em 1433, mas ele morre muito idoso. Ele nasceu-se ainda antes da década de 60, portanto ele já tem à volta de 75 anos, não é? Portanto, em 1431 ele já não tem condições físicas e provavelmente não tem condições anímicas. Aliás, provavelmente já não era ele que governava Portugal. É Dom Duarte que já está ao leme da governação desde há bastantes anos. E a filha? E, portanto, como? E uma das filhas de Dom João I? Filhas ao leme da governação, não. Portanto, há uma Dona filha, Isabel. a Dona Isabel, mas essa casa com o Duque da Borgonha, portanto, já tinha sido exportada ao abrigo dessas alianças matrimoniais. Porque durante algum tempo, de acordo com outros historiadores, ela trata das coisas do reino, o rei confia nela para cuidar de coisas do dia-a-dia, digamos assim, e ela, apesar de ser mulher e disso não ser de todo um hábito na época, essa Dona Isabel tem um papel muito importante para... Antes do casamento, não é? Antes do casamento, depois do casamento, sim. Porque depois, quando é definido o herdeiro e quando se sabe, enfim, seria sempre impossível ser ela a herdeira, não é? Havendo filhos varões, e, portanto, depois aí ela entrega o reino a Dom Duarte. Sim, compreendo a sua observação e é provavelmente justa. Na verdade, do que sabemos, por exemplo, a nomeação do Fernão Lopes em 1418 como cronista, a incumbência de escrever as crónicas do reino, os rolos dos aquanteados, há uma série de legislação que tem já a assinatura de Dom Duarte desde 1418, durante a própria organização da expedição de conquista para Ceuta. Portanto, tudo estava a ser preparado para ele, Dom Duarte já tinha sido chamado para o leme da governação. Portanto, de facto, é ele que fica com o problema nos braços depois da assinatura da paz com Castela. Tanger é uma decisão de Dom Duarte, é isso? É uma decisão de Dom Duarte, mas é uma decisão... Dom Duarte era um rei muito consciencioso, muito responsabilizado, até provavelmente hiperresponsabilizado, que deixava que o peso da responsabilidade o esmagasse até do ponto de vista psicológico. Por isso é que era deprimido, há tanta responsabilidade. De facto, há um diagnóstico médico retroativo, não é? Feito pelo professor Carlos Amaral Dias há muitos anos sobre a depressão do Dom Duarte, baseada em escritos dele próprio que constam do livro dos Conselhos, em que ele descreve a sua doença, a que chamava curiosamente humor melancólico, não é? E que é de facto uma depressão. Ele ouviu uma série de conselhos, não é? E ele aconselhou-se, ouviu os chefes de fila da nobreza, o Conde de Barcelos, seu meio-irmão, os filhos do Novas Conde de Barcelos. Já não era vivo nessa altura? No Novas Pereira, nesta altura, não, porque ele morre antes do rei, se não me engano, morre em 1431, portanto, resta, e também já estava fora da vida política, digamos assim, militar, desviado no seu Mosteiro do Carmo, não é? E, portanto, com um compromisso de vida religiosa. Aliás, também foi por isso que não quis ficar em Ceuta, foi também
também isso que alegou para não ser o primeiro capitão de Ceuta. O Dom Duarte ouve também o infante Dom Henrique, conhecem-se os pareceres que lhe foram dados. A maior parte dos pareceres apontam no sentido de que seria preferível uma campanha em Granada, pressionar o rei de Castela no sentido de que a nobreza portuguesa participasse na reconquista de Granada, que era no fundo aquela aldeia gaulesa que estava ali ainda para ser reconquistada, não é? Houve provavelmente uma altura em que o rei de Castela foi permeável a essa hipótese, mas regra geral fechou as portas ao envolvimento português e perante essa realidade, provavelmente também pressionado pelo irmão, o infante Dom Henrique, que era muito adepto da retoma da guerra no norte da África, Dom Duarte acabou por optar por Tânger, enfim, seguindo esta lógica. Qual era o interesse de Tânger? Era, mais uma vez, a ideia de uma praça rica, não? Era uma praça forte, era uma praça rica, era uma praça numa posição mais atlântica que funcionava como um complemento interessante à Ceuta portuguesa. No meio estaria Alcácer Sequer, que depois seria fácil de absorver também, e portanto acho que é uma escolha lógica. E os meios envolvidos para essa conquista foram semelhantes aos de Ceuta, por exemplo? Foram muito menores, porque eles não foram capazes de fazer uma mobilização comparável com aquela que Dom João I tinha feito em 1415 ou entre 1411 e 1415. Penso que, segundo as estimativas que temos e os dados que temos dos cronistas, se tentou juntar a um exército à volta de 14 mil ou 15 mil homens, chefiado pelo infante Henrique. Dom Duarte não quis chefiar a expedição, provavelmente tinha também a memória das dificuldades da expedição de 1415, em que ia praticamente a Casa Real toda, o rei, os filhos mais velhos, o condestável, o marechal, o alferes, etc., e podiam ter morrido todos no mar, não é? É um risco muito grande. Era um risco. Dom Duarte ficou, entregou o comando da expedição ao infante Dom Fernando, Henrique. como é que aparece nessa equação? O Dom Fernando é provavelmente um dos grandes entusiastas da ida a Tânger. É o mais novo? Não tinha idade para ir a Ceuta, mas que anos Tânger tinha talvez 13 anos em 1415, mas agora, 22 anos depois, não é? Já tem 30 e tal anos, já tem idade suficiente. É o mais novo dos irmãos, certo? Dos infantes do rei Dom João. Sim, creio que sim. Pelo menos destes que tiveram alguma palavra a dizer, né, relativamente às campanhas marroquinas, e portanto vai o infante Henrique chefiando a expedição, mas ou porque o processo de frete dos navios não foi tão bem sucedido como se esperava, ou porque o infante Dom Henrique foi demasiado impaciente ou demasiado otimista na mobilização das tropas. A verdade é que na hora de partirem tinham cerca de metade dos efetivos que tinham estimado, portanto 6 ou 7 mil homens apenas, portanto muito menos do que tinham tido para Ceuta, não é? Muito menos. Tânger também... Em Ceuta foram 20 mil, não é? As estimativas das fontes que nós temos apontam entre 18 e 20 mil, mas eu penso que há uma percentagem que pode ser relativamente significativa de não combatentes. Por isso é possível que homens de armas, combatentes, guerreiros propriamente ditos, sejam um bocado menos, não é? Sim. Seja como for, 6 mil é muito menos, é um 6 terço. 6 mil é muito menos. Tânger teve possibilidade de se defender, de se organizar, não cometeu o erro de Ceuta, que foi descurar a sua defesa, e depois, além disso, no terreno, o exército português desembarca, portanto está em Ceuta e depois dirige-se para Tânger. Ceuta já funcionava, lá está, como base, não é? Operacional no norte da África, e o infante Henrique terá cometido alguns erros do ponto de vista da estratégia militar que acabaram por ser fatais. Então, expor, por exemplo? Designadamente instalar o seu arraial à volta de Ceuta sem ligação ao mar, o que, em caso de surgir um exército muçulmano de socorro, os colocaria a eles numa posição em que, em vez de serem sitiadores, seriam eles próprios sitiados, que foi realmente aquilo que aconteceu. Foi? Exatamente. Portanto, ou seja, quem quis... A estratégia portuguesa de assalto transformou-se num aperto, num cerco, é isso? Exatamente. Nós, se quisermos imaginar um quadro pintando a operação portuguesa em Ceuta, imaginemos menos um acampamento português a tentar assaltar Tânger com escadas e não sei o quê. Depois é cercado. Imaginamos mais um palanque, como eles chamavam na altura, portanto um arraial fortificado a tentar resistir ao exército do Reino de Fez que vinha descercar a praça de Tânger. Os portugueses ficaram ali entalados entre a guarnição e o exército de socorro.
E como é que se salvou desse aperto o próprio infante Dom Henrique? Bom, renderam-se, negociaram a sua rendição já em outubro, em finais de outubro, 20 e tal de outubro de 1437, e os muçulmanos deixaram o infante regressar, e grande parte dos homens que ainda estavam vivos, que tinham lutado até ao final. Eu e muitos colegas meus vimos muitos documentos no arquivo da Torre do Tomo, dos documentos das chancelarias régias e de outras coleções documentais, em que fulano tal pede um privilégio ao rei, alegando que esteve em Tânger até à hora de abandonar o palanque. Portanto, aquilo foi uma resistência heroica para lá dos limites físicos e humanamente suportáveis. Acabaram por ceder, renderam-se, mas deixaram lá como refém o infante Dom Fernando, com a promessa de que o resgatariam contra a entrega da cidade de Ceuta aos mouros. Portanto, eles mantiveram Dom Fernando de cativo no pressuposto de que recuperariam Ceuta. Como penhor da recuperação de Ceuta. Sendo que isso é o que acontece. Portanto, a versão que era habitual antes de 25 de Abril, porque foi nessa altura que ainda me recordo de ter abordado esse assunto na escola, nas aulas de História, era de que teria sido o próprio infante Dom Fernando, o infante santo, a dizer não se preocupem comigo, eu portanto, não entreguem Ceuta, eu cá me arranjo. Pois, mas hoje sabemos que não foi bem assim, que o Dom Fernando insistiu na sua própria libertação até onde ficou foi desesperado, possível. portanto. Claro, naturalmente ele esteve 6 anos cativo, portanto ele morreu em Fez em junho ou julho de 6 anos mais tarde, portanto 1443. Ele já está numa condição física, ele morre já numa situação fisicamente extremamente debilitado, não é? Portanto, não precisaram, digamos assim, de o executar, deixaram-no morrer por ausência de socorro médico e de alimentação digna. Ele oscilou ao longo destes 6 anos, ele e uma dezena de companheiros que ficou com ele, que ele não ficou sozinho, tinha algum apoio espiritual. Nós conhecemos a vida dele através de uma fonte, do Frei João Álvares, que esteve com ele, que é o Tratado da Vida e Feitos do Infante Dom Fernando. Provavelmente esteve com ele no cativeiro? No cativeiro, teve com ele o mestre Martinho, que seria provavelmente um filho de Fernão. Eram tipo missões diplomáticas? Do próprio grupo que ficou. Então, mas houve sobreviventes, então? Houve sobreviventes de Tânger, não sobreviveram só o infante Dom Henrique e o infante Dom Fernando. Portanto, quando se renderam, aqueles que estavam vivos, não é? Não, mas esses que estava a referir são pessoas que privaram com ele durante o seu cativeiro. Sim, é isso? Esses depois ficaram. Ele ficou, creio, com uma dezena de companheiros no cativeiro. Algum desses companheiros sobreviveram? Em Fez. Sim, alguns desses companheiros sobreviveram, e o Frei João Alves conta exatamente a história do cativeiro de Dom libertados, Fernando. É isso? Depois da morte de Dom Fernando? Confesso que não sei, mas creio que sim, de maneira pelo menos a poder, neste caso, escrever o seu relato. Deve ter tido um filho do Fernão Lopes lá também, que era um médico, um físico, que lhe deu o apoio possível nas condições que tinha, e de facto a ideia que hoje temos é que ele apelou sempre à sua libertação, confiando nos seus irmãos, em Dom Henrique e em Dom Pedro também. Então ali, num certo sentido, há uma traição familiar, é isso? Quer dizer, não se davam bem? Era o quê? Ou foi tudo teatro? Era difícil tomar essa decisão de libertar o infante Dom Fernando. Houve tentativas de negociação, houve provavelmente em 1442 uma expedição que foi enviada a Ceuta como governador da casa do infante, creio que do infante Dom Henrique, Dom Fernando Castro e Dom Álvaro de Castro, para libertar o infante, que terá sido interceptada, desviada. Diz até que por navios genoveses que não tinham interesse em que os portugueses devolvessem Ceuta aos muçulmanos, o que prova que Ceuta continuava a ter, apesar de tudo, um certo interesse do ponto de vista comercial. Mas nós temos que ver a coisa assim. O Dom João I governou quase 50 anos. Depois dele morrer, nós temos um reinado curto de Dom Duarte, 5 anos. Temos depois uma regência conjunta da rainha viúva, Dona Leonor de Aragão, com o infante Dom Pedro. Temos depois o período da regência do infante Dom Pedro, com muitas tensões sociais, com uma guerra civil no final, com a morte do infante. O próprio fim da regência conjunta acaba com a expulsão da rainha para Castela e provavelmente mais tarde com o seu envenenamento. Portanto, é uma época de enorme tensão social e política.
ao Dom Pedro será depois o seu sobrinho Dom Afonso V, não é? Que chega ao trono com 16 anos de idade, portanto, muito premiável. Portanto, há interesses muito diferenciados. Por exemplo, quando... Então, e o infante Dom Henrique não tinha o poder e a capacidade suficiente para ele promover essa libertação e essa troca? Só por si não. Quando Tanger falha, o rei sabe da notícia, reúne cortes em Leiria, se não me engano, em 1438, e há logo ali, o Dom Henrique não está, va-t-on savoir pourquoi. Não queria provavelmente que o responsabilizassem, terá ficado lá pelos seus algarves. E há ali, o Luís Filipe Tomás explica isso muito bem no seu livro de Ceuta e Timor, quatro opiniões diferentes. Há aqueles que consideram que não se deve libertar o infante Dom Fernando para entregar Ceuta, que se deve manter Ceuta. Portanto, a alta nobreza senhorial, o conde de Barcelos, os seus filhos têm mais essa linha mais dura de, não sendo possível Granada, se agarrarem à expansão para Marrocos. Depois há grande parte dos conselhos portugueses, com provavelmente o infante Dom Pedro, o infante Dom João, que são partidários do resgate do infante e da devolução da cidade, à exceção provavelmente dos conselhos marítimos do Algarve, de Lisboa e do Porto, que não queriam perder Ceuta, que tinha, apesar de tudo, representado um contrapé muito importante para controlar a pirataria muçulmana na costa portuguesa, não é? Depois há aqueles, provavelmente mais ligados ao clero, que acham que deve ser o Papa a dirimir a questão, porque apesar de tudo se trata de entregar uma praça aos muçulmanos. E há um outro partido que não sabe bem quem o representa, talvez, o rei Dom Duarte, que quer ganhar um pouco de tempo, que admite conquistar outra praça para depois a trocar por Ceuta, que admite pagar um resgate mais vultuoso para conseguir a libertação do infante Dom Fernando sem ceder território, etc. Portanto, há ali várias linhas. Então, ganha a linha dura em todo o caso, é isso? Sim, quer dizer, no fundo, no imediato ganha a linha dura, mas depois este modelo de governo bipartido entre a rainha Dona Leonor de Aragão e o infante Dom Pedro também termina. A rainha, no fundo, é escorraçada de Portugal para Castela e vem provavelmente a ser envenenada uns anos mais tarde. E o infante Dom Pedro, quando assume a governação, ali por volta de 1438, 1439, não consegue promover a libertação do seu irmão. Não sei se ele estará profundamente interessado nisso, portanto é uma dúvida que fica. Ele tem que gerir ali uma série de equilíbrios. Quais são as raízes da guerra? Porque ele morre na Batalha de Alfarrobeira, não é? Quais são as raízes da guerra civil? Quem contra quem? Exatamente, o infante Dom Pedro, com aquilo que ele representava de renovação da linha política portuguesa numa estratégia mais desenvolvimentista, mais comercial, por um lado, e, por outro lado, aquela linha dura da alta nobreza senhorial, mais personificada pelo seu meio-irmão, Conde de Barcelos e primeiro Duque de Bragança, Dom Afonso, e pelos seus filhos, duas linhas muito antagónicas que Dom Henrique tentou provavelmente conciliar até onde lhe foi possível e que depois acaba por descambar para um conflito armado na altura em que o infante Dom Pedro é afastado da regência para o seu sobrinho Afonso V poder legitimamente começar a exercer o seu título de rei, não é? E em que se recusa o infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, a devolver umas armas que tinha no seu castelo. Então, depois desse desfecho, com a remoção, ou seja, com a morte do infante Dom Pedro, o que é que acontece ao infante Dom Henrique nesse tabuleiro? O infante Dom Henrique tem provavelmente uma posição muito privilegiada na corte e uma influência muito significativa sobre o seu sobrinho, sobre o jovem Dom Afonso V. Então quer dizer que o infante Dom Henrique estaria bem em qualquer dos cenários, é isso? Tanto com Dom Pedro como com Dom Afonso V? A imagem que eu pessoalmente tenho é que o infante Dom Henrique tentou conciliar as posições enquanto elas foram conciliáveis, mas perante a desobediência, digamos assim, civil, de Dom Pedro, de entregar as armas que tinha nos seus castelos, de obedecer aos mandatos do rei, acabou por deixar cair o irmão e acaba por ser um dos vencedores, digamos assim, de Alfarrobeira. E, portanto, ele tem uma posição, uma influência privilegiada junto do sobrinho e volta com ele à África. Porque quando eles voltam à África, na altura em que voltar a ser possível pensar em África, e voltou a ser possível quando Constantinopla foi tomada pelos turcos em 1453, o Papa quis organizar uma grande cruzada internacional em que os portugueses iriam participar, que depois não se concretizou. Dom Afonso V aproveitou esses meios para organizar
a sua cruzada particular em Marrocos, atacando em 1458 Alcácer Seguer e levando a bordo ao seu lado o tio, o infante Dom Henrique, já com uma idade já para lá dos 60 anos, e participou nesse sucesso. Ora bem, isto é o contexto, digamos assim, de Ceuta, porque depois o que é que acontece no fim de contas a Ceuta? Portanto, estamos a falar já dos anos 40, do século XV. Qual é o destino, se virmos a coisa em perspectiva? Em 1580 há o problema da perda da independência portuguesa. Do domínio filipino. Ceuta continua a ser português, ou seja, nesse contexto, como parte do Império Espanhol, e é assim que passa a ser uma pertença de Espanha. Quando há a restauração em 1640, porque é que não há a devolução? Porque é que Ceuta não volta a ser portuguesa? Bom, é preciso ver desde logo que em 1580 Ceuta aderiu à causa dos Filipes, não é? Porquê? Falamos do seu governador? Ou... Ao contrário de outras praças portuguesas, como Tanger e Mazagão, que foram fiéis ao Dom António Imperior do Crato, Ceuta aderiu ao Partido Filipino. Eu penso que isso Ceuta é o quê? É o seu comandante, é isso? O seu comandante, as suas autoridades, portanto a população no fundo, que era na sua esmagadora maioria população portuguesa e que tinha visto nas décadas anteriores os reis portugueses, sobretudo Dom João III, abandonaram uma série de praças norte-africanas portuguesas, não é? Porque, por exemplo, Arzila, Alcácer Seguer, então e Castela não tinha mais, dava mais garantias? E Castela dava mais garantias. Nós olhamos para o mapa e vemos logo a proximidade de Ceuta relativamente à Espanha, não é? Portanto, há ali logo um argumento de contiguidade territorial. Percebe-se que há uma posição de força castelhana numa altura em que a Espanha, do ponto de vista militar, é uma grande potência a nível mundial. Sabe-se que Portugal tem já a sua estratégia expansionista mais virada para o Brasil do que propriamente para a África e até já do que para a Ásia propriamente dita, e, portanto, Ceuta aceita a solução de 1580 e, portanto, a sua integração dentro da chamada monarquia dual, não é? E, portanto, em 1640 não regressa... Em 1640, no fundo, vai-se repetir essa situação. Nós temos outra vez praças como Mazagão e como umas caem para um lado, outras caem para o outro. Tanger, a ter uma posição mais pró-portuguesa, e Ceuta, curiosamente, tem uma posição... O seu governador na altura, o Dom Francisco de Almeida, procura ganhar um bocadinho de tempo, mas depois a nobreza portuguesa em Ceuta força o não reconhecimento da dinastia de Bragança. Portanto, Ceuta não reconhece o Dom João IV de Bragança. Provavelmente terá pretendido encontrar ali uma solução em que pudessem continuar a ser portugueses, mas mais ligados a Filipe III, propriamente de Espanha, do Filipe IV. Sim, mas isso não resultou, e em 1556 Ceuta é integrada, de facto, na coroa espanhola. Até Ora hoje. Bem, em jeito de balanço e nos minutinhos que nos restam, ponderando tudo, sabendo os meios que foram empregues em Ceuta, mas que depois acabaram por ficar nas mãos de Espanha. Digamos, a história de Ceuta, desde a sua conquista, está muito mais associada à Espanha do que a Portugal por uma questão de tempo. Não pela conquista em si, mas porque, a partir de 1580, grosso modo, passou a ser espanhol durante 3 ou 4 séculos. Tendo em conta o tal sorvedouro em que se tornou, mas, por outro lado, os benefícios na afirmação de Portugal como potência. Ponderando isso tudo, é para si pacífico que Ceuta compensou? Portanto, que Ceuta foi um golpe estratégico benéfico para um país chamado Portugal? Eu sou dessa opinião. Portanto, vendo a coisa pela perspectiva portuguesa, que seria a única que eu conseguiria abordar aqui, eu acho que sim. Sobretudo, não só pelas razões que invocou, mas também por esta. Eu acho que Ceuta foi uma extraordinária escola de organização que ajudou a forjar a expansão ultramarina portuguesa. No sentido de
Falávamos há bocadinho na Carreira de Ceuta, falávamos na Casa de Ceuta, em Lisboa, organização logística, a experiência de abastecimento de guarnição, de renovação, revezamento de tropas, do outro lado do mar. Tudo isso foi uma escola que implicou um nível de organização do país para enfrentar os desafios da expansão ultramarina, que acabou depois por ser extraordinário. Em Ceuta serviram gerações e gerações de portugueses, inclusive o Luís de Camões, onde provavelmente terá perdido uma das suas vistas, pensa-se que terá sido na guarnição de Ceuta, exatamente, e isso acabou por fazer com que Ceuta, durante aquelas décadas, sobretudo aquelas décadas em que esteve sozinha, pudesse ter sido um modelo que tornou depois viável a manutenção de grande parte das nossas praças africanas. Então, foi por ser uma etapa de algo que veio a seguir e não tanto o objetivo em si? Eu acho que sim, porque o objetivo económico, se existiu de facto, seria um objetivo mais de saque que se diluiu nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, não é? Mas o objetivo político de consagração portuguesa no cenário peninsular e depois este objetivo de Ceuta como, apesar de tudo, ter o valor simbólico de ser a primeira praça norte-africana portuguesa e ter depois constituído uma base essencial para a construção da rede de praças portuguesas em Marrocos, assim como os ensinamentos a que, a bem ou a mal, e com muitos sacrifícios humanos e financeiros, Ceuta obrigou, acho que foram essenciais para a expansão portuguesa. Aliás, não se compreende o desempenho militar português na Índia, por exemplo, sem compreender o desempenho militar português em África, desde Ceuta. Como assim? E em que parte dessa aventura na Índia? Em que parte? Assim, aquilo que os portugueses fizeram na costa do Malabar, por exemplo, do ponto de vista militar, foi em grande medida uma réplica daquilo que tinham feito no norte da África, e houve muita tropa portuguesa que foi essencial para aquilo que se viria a chamar o Estado da Índia e que vem da experiência da guerra em Marrocos. São os mesmos ou estamos a falar de uma tradição? Grande parte deles são os mesmos também. O próprio Camões depois vem a servir no Oriente também, continua a ser um bom exemplo. E, portanto, até aí Ceuta foi uma escola de guerra. Foi, não é? Foi o início de uma ambição, foi uma forma de poder ambicionar mais. Sem dúvida. Um treino para uma ambição consistente. Sim, foi uma grande escola em todos os aspectos, inclusive é como escola de guerra. Mas se bem que isso é uma conclusão a posteriori, porque a priori ninguém pensou nisso, certo? Ninguém pensou que aquilo seria uma etapa para os descobrimentos. Claro, mas não me está a perguntar é o benefício isso. a posteriori. Está-me a perguntar que balanço nós podemos fazer Sim, hoje. Exato. Claro que conquistaram Ceuta, não pensariam que 83 anos depois o Vasco da Gama chegaria à Índia, não é? Mas agora... Mas foi isso que abriu a porta, mas foi isso que ajudou a que o resto fosse possível. Talvez se Ceuta tivesse tido o mesmo resultado que Tanger em 1437, a história de Portugal tivesse sido outra. Ora bem, o interesse disto são, em primeiro lugar, os factos, saber como aconteceram, saber as suas causas, e se falamos de Ceuta, falamos deste livro que deu origem a esta conversa, um livro intitulado 1415, A Conquista de Ceuta, com a autoria do nosso convidado, João Gouveia Monteiro, e também António Martins Costa. É uma publicação da editora Manuscrito, com perto de 200 páginas, que nós tentámos aqui resumir em 2 penadas, em 2 programas. Muito lhe agradeço Obrigado, foi um prazer. Esta vinda aqui à Rádio Pública para esta Quinta Essência. Hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a 8 dias.